Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom demais estar com você mais uma vez aqui no Podcast Religados. O Podcast Religados que toda semana entra no ar, sempre com episódios interessantes, com episódios com assuntos bons, com convidados tops, hein, Célia? Sim, com certeza. Com- Top dos Com tops. convidados tops. Hoje é mais um daqueles convidados, olha, bacana, viu? Esse episódio de hoje vai ser mais um daqueles episódios com certeza marcantes, porque o conteúdo do nosso convidado que a gente vai apresentar daqui a pouco é top, viu, gente? É top mesmo. Satisfação demais de estar com você mais uma vez a acompanhar o podcast Religados. Minha querida Célia, bom demais estarmos juntos. Muito bom, irmão Bosco. A você, internauta, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem conosco nesse bate-papo. Hoje vai ser um assunto muito interessante. Como você sabe que no podcast Religados, todos os assuntos são assuntos bem interessantes. E hoje o nosso convidado é um convidado que já há muito tempo o irmão Bosco vinha tentando trazê-lo para cá. A agenda dele não é fácil, Não deu, mas hoje chegou o momento, né, desse bate-papo. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Ele é muito conhecido na região, em Santa Cruz e região. É uma pessoa muito inteligente. Então, daqui a pouco você vai entender o porquê desse convidado estar conosco. E você já sabe, você entra no canal do YouTube, Podcast Religados, você adiciona o sininho, faz tua inscrição, adiciona o sininho, deixa o seu like, seu ok, seu joinha, participa conosco. Você pode estar interagindo, envia o link para todos os seus contatos para poder estar participando desse bate-papo que será realmente muito interessante, né, irmão Bosco? Isso mesmo, Célia, isso mesmo, né? Então, a gente tem a grata satisfação de recebermos aqui do Religados Podcast, né? Em outro momento ele esteve o ano passado, mas ele esteve, vamos dizer assim, acompanhando de uma forma bem rápida uma pessoa que foi Edson Pereira, né? No dia do episódio com o nosso amigo Edson Pereira, que estava no lançamento sobre o livro dele, e foi um bate-papo muito bom com o Edson, e ele, pela amizade que tem com a gente, pela amizade que tem por Edson, esteve no Religados naquele dia, né? Mas hoje ele está aqui para bater um papo com a gente. Ele tem um conteúdo realmente extraordinário, muito bom, e não é exagero mesmo não, há muito tempo a gente estava querendo trazer ele, mas a questão é a agenda do homem que não é fácil. Hoje ele vai falar um pouco da vida corrida dele, que não é brincadeira. Então nós temos a grata satisfação de recebermos o professor, meu amigo, Mário Júnior. Satisfação mesmo de recebermos aqui nos estúdios do Religados o nosso querido Mário Júnior. Seja muito bem-vindo, querido. Não, prazer é meu, cara. Tava já há muito tempo querendo participar, assim, sempre acompanho, apesar de não ser uma temática que eu acompanho, mas eu tô sempre tem um debate interessante, sempre tem uma fala de alguém interessante, sempre tem um amigo meu do meu tempo de igreja que está aqui, aí eu quero ver o que o cara tem para dizer. Teve um dia, recentemente, teve Gesiel Marcos, que era meu amigo assim de infância, com 12, 13 anos a gente se conhecia. Né? Teve o dia do professor Edson aqui, que veio lançar um livro extremamente polêmico, não sei se vocês lembram. Aí eu tive uma aula vaga e disse, poxa, eu vou aparecer lá de repente, assim, para conversar. Eu nunca mais tinha visto o Edson, aí eu pensei, não, vou lá, porque eu sempre admirei muito o Edson. Então tem sempre dias muito interessantes, assim, por exemplo, eu sempre acompanhava quando eu podia. Teve o dia que teve o lançamento do livro da história da Santa Cruz aqui, de 70 anos, e eu fiz uma pequena participação também, em off, né? No externa. Teve alguns dias que eu acompanhei com afinco, quando o pastor Josilto Manuel, lá no começo, esteve aqui, né? São figuras que sempre me interessaram bastante. Foi alguns debates com o Carlos Wilker. Carlos Wilker, o polêmico Carlos Wilker. Não, e aí tinha sempre isso. A gente sempre tentava, mas não dava, porque eu era gravado. No dia que era gravado, eu estava sempre com aula, né? E acabava batendo. Eu chegava em casa, eu voltava para ver do começo o que tinha acontecido e tal. Puxado a tua vida. Era porque. Então a gente está sempre aqui acompanhando. É um programa interessante que eu particularmente dou muito valor. Assim, acho que toda temática tem que ser discutida a fundo. Acho que o que mata as coisas é a superficialidade. Então, o problema que eu, particularmente, Bo sabe, não estou aqui fazendo média, a gente se conhece, a gente se encontra no Parque Lajó de vez em quando, eu comento sobre o programa. Então, tá realmente, para mim é um grande prazer estar aqui, eu me sinto lisonjeado de ter sido chamado e tal. Então, bom demais estarmos com o grande Mário Júnior, professor Mário Júnior aqui no programa, no nosso podcast Religados, né? Mas antes de nós começarmos então esse bate-papo com o Mário, eu quero logo falar, né? A gente chama isso do momento burocrático do Religado, né, Célia? Se faz parte, necessário. né, mais do que necessário.
Lembrar então aos nossos amigos que não deixem de se inscrever no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já que é possível assistir um vídeo como esse, uma transmissão como essa, e não está inscrito no canal. Então não deixe de se inscrever no canal Religados Podcast. Você vai lá no YouTube, olha lá, escreve lá Religados Podcast, tem aí essa logomarca que está aí do lado da tela com o nome Religados Podcast. Então quando você vê esse nome com essa logomarca, você se inscreve então em nosso canal, tá certo? Não deixe de dar seu like, tá bom? É importante, além de se inscrever no canal, você dar seu like nessa transmissão. O like é a curtida, é o joinha. Então é importante porque o algoritmo do YouTube ele mesmo compreende que o assunto é relevante, o assunto é importante mediante a quantidade de likes. Então não deixe de dar seu like nessa transmissão de hoje, tá bom? Compartilhe também essa transmissão para que outras pessoas possam acompanhar esse bate-papo aqui com o professor Mário Júnior. Olha, eu digo de novo, viu? O assunto de hoje é importantíssimo, né? Direto ou indiretamente, mexe com todos, né, Célia? Direto ou indiretamente, mexe com todos. E o conteúdo de Mário é muito bom. Inclusive a frase que Mário disse há pouco, perfeita. Se tem uma pessoa que não é superficial, é o nosso convidado de hoje. Mário é extremamente profundo nas análises dele, tem conhecimento de causa em várias dessas análises que ele vai fazer. Então não deixe então, de compartilhar essa transmissão de hoje com esse episódio com o professor Mário Júnior. Gostaria de dizer também que não deixe de nos seguir no Instagram. Nós temos no Instagram Religados Podcast. Inclusive, essa semana foi mais um episódio onde houve um aumento de seguidores bastante forte. Né? Bastante grande. Né? Recebemos semana passada a irmã Kessia Alencar, esposa do pastor André da Assembleia de Deus. Então, naturalmente, a igreja é grande, muita gente seguidores da igreja. Então, acabaram nos seguindo também no Religados. A gente quer mandar um abraço para todos. Então, não deixe de nos seguir no Instagram, Religados Podcast, o mesmo nome, a mesma logomarca. Siga-nos no Instagram, até porque de quarta em diante, de quarta a sábado, haverá pelo menos um dia, um corte por dia das falas do professor Mário Júnior aqui, tá certo? Minha querida Célia, podemos começar? Vamos embora, que eu estou curiosa aqui para esse bate-papo. Muito bom. Ô Mário, veja só, então a gente, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, né? Hoje a gente pretende falar com o professor Mário Júnior sobre a questão da influência da religião nas sociedades, né? É claro que Mário é professor de história e sabe melhor do que nós, Célia, que não dá para ir em 1h30 minuciar tudo isso, mas Mário vai dar um empanado geral do quanto a religião ela influencia nas sociedades, inclusive, claro, nós vamos falar da sociedade brasileira, né? E Mário vai falar de uma questão específica, que daqui a pouco nós vamos chegar nela, a gente vai ver a importância de se falar isso e também de quebrar alguns preconceitos aqui no Religados. O Religados é um espaço, sempre foi, também de quebrar preconceitos, além de conteúdo também de quebrar preconceitos, tá certo? Mas antes, Mário, de você falar dos assuntos propriamente dito, eu queria que você falasse um pouco da sua história. As pessoas precisam saber quem é o professor Mário Júnior, as origens de Mário Júnior. Se você quiser dizer sua idade, como você não tem cabelo branco como eu, suponho que você seja mais novo que eu. Oxe, tem isso aí. Não, eu tenho 40. Mas aí você fica à vontade. Conta as suas origens aí, Mário. Eu sou Mário Francisco de Melo Júnior, sou filho de Mário Melo e Joelma Lúcia, conhecida como Wanda. E tenho 41 anos, nasci e criado em Santa Cruz. Sou professor aqui, sou professor efetivo no município do Brejo, sou professor do estado de Pernambuco. Leciono hoje no Luiz Alves e fui professor da rede privada por muitos anos, trabalhei 16 anos no Dom Pedro I e entre outros colégios também e fiz minha vida como professor, né? Sou casado, tenho um filho, sou casado há mais de 15 anos e tenho um filho de 10 anos, Mário Neto, e eu assim, com relação ao programa as pessoas me perguntam. Só que a gente falou que tem alguns amigos, né? Eu fui criado assim, na minha infância e na adolescência dentro da igreja. Eu fui membro, né? Da Igreja Congregacional Vale da Bênção 2, do pastor Mauro Simões. Né? Bolso também é meu contemporâneo na época. E a gente se conhece de lá até. E é isso. Foi até meus 19 para 20 anos, depois saí da igreja. E desenvolvi uma carreira como professor. A partir dos 21 anos eu comecei a fazer faculdade e já lecionar. Já faz 20 anos que você leciona, né? 20 anos que leciono. 2005 eu comecei com 21 anos, que é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, assim, quem quiser ser professor, assim, vá fazer seu curso, seja lá o que for, mas também vá para a sala de aula. Porque você tem que primeiro encarar a realidade da profissão.
E segundo, ver se você tem realmente o traquejo da coisa. Vocação, Você tem que sentir prazer genuíno em dar aula. Então, quando eu fui para ser professor, que era uma coisa que ninguém queria que eu fosse, meu pai sonhava que eu fosse advogado. Então, eu pensei assim, eu tenho que fazer assim, mas eu tenho que ver se eu dou certo. Então, quando eu comecei a dar aula, quando eu passei na universidade, eu já procurava aula para dar. Eu substituía o professor Afrânio. Aí o professor Afrânio não podia ir, ele me mandava para as aulas, e aí foi quando eu comecei a ver que eu tinha um certo traquejo. Então, porque não vai só gostar de história, você não vai viver de gostar de algo. Aí quando eu comecei a dar aula assim, aí pensei, pronto, eu fui pegando gosto, tive muita sorte profissionalmente, aqui em Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade que o povo diz assim, que em Santa Cruz o povo não estuda. Talvez o povo não estudasse antigamente. Hoje eu acho uma cidade que as pessoas estudam muito, assim, dão muito valor. Hoje ao estudo. A gente pode dizer que não. Tem muita gente que diz que não. A gente não é uma cidade de intelectuais, mas a gente é uma cidade de uma nova geração em que os pais cobram muito ensino. Então tem muito mercado para quem quer ser professor. Né? Virou um valor assim relevante você ter pelo menos uma formação aqui em Santa Cruz. Isso de uns 15, 20 anos para cá. Né? Na nossa geração não é boa. A gente estudava teimoso. Isso. A gente fazia faculdade de teimoso. Hoje as pessoas fazem porque entendem que é um valor. Então, para quem quer ser professor, eu sou um incentivador. Assim. Eu tiro brincadeira dizendo que é horrível, tal, mas na verdade eu sou um incentivador porque entendo que a gente vive um momento que, em comparação a momentos anteriores, aqui em Santa Cruz, é um momento que, a meu ver, muito rico em termos de educação na cidade. Você tem ótimos colégios particulares, ótimos, que eu digo que assim, é vários. Eu trabalhei num colégio excelente. Mas trabalhei em outros colégios, a gente pode dizer que a educação privada é muito boa na cidade, a educação pública na cidade, especialmente os colégios estaduais. Também, né, eu falo isso porque também não é só porque eu sou professor da rede estadual, mas a gente tem hoje um paradigma interessante aqui na cidade, um aumento interessante na educação. Então, eu, como professor, dou um maior incentivo a isso. E aí estamos vivendo, estamos há 20 anos dando aulas, né, conversando. Eu, vez por outra, me aventuro em publicar alguns artigos, algumas pesquisas. Você é escritor nato, né? Publicar algumas pesquisas. Vou fazer um jabá aqui no começo. Vai lá, fica à vontade. Recentemente, eu participei de um livro, acho que vou mostrar aqui. Aqui. Chama Ecos da Ditadura Militar no Brasil Profundo, organizado pelo professor José Adilson Filho, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba e mora aqui em Caruaru. E ele juntou historiadores do Brasil todo. Tem historiador aqui do Rio Grande do Sul, do Tocantins, né? Gente da Paraíba, Pernambuco. E a gente fez um trabalho aqui. A temática do livro é sobre a atuação do regime militar em cidades do interior do Brasil, né? Fora dos grandes centros. A gente pensa que a gente não se discute história da ditadura militar dentro dessa perspectiva, né? E aí ele pediu que eu fizesse um trabalho sobre Santa Cruz de Capibaribe. Eu escrevi um artigo sobre como foi o processo de legitimação do regime militar aqui em Santa Cruz, e a gente pega dois fenômenos interessantes. Eu li 10 anos das atas da Câmara, assim, tive que ler 10 anos de ata. 10 anos de ata. Para as atas de 68 a 78, para descobrir assim, como é que foi a recepção dos partidos políticos aqui de Santa Cruz ao regime militar e como a Câmara atuava para ser um elemento legitimador do regime na cidade. Né? Os dois grupos políticos aqui apoiaram o regime militar. Então, os dois grupos políticos, os Bocas Pretas, então, na época era Cabeção, Cabeção já era Cabeção né? e Cabecinha. Esses partidos, os dois foram apoiados, tanto que era Arena 1 Arena 2. Né? E depois a gente discute também alguns documentos do Serviço Nacional de Inteligência, em que alguns cidadãos santacruzenses vão denunciar o Pazuzinha ao Exército. Pazuzinha foi denunciado. Foi denunciado ao Exército. Pouca gente sabe disso. Está nesse livro. Está nesse livro a documentação dessa denúncia. Alguns cidadãos inconformados com a segunda vitória de Pazuzinha, pouco depois da posse dele, menos de um mês depois, vão ao Recife, no 7º Batalhão de Polícia Motorizada do Exército, em Jaboatão, e fazem uma série de denúncias. E recentemente esses documentos se tornaram públicos. Você pode achar pelo serviço integrado do Arquivo Nacional. E ficaram disponíveis, e a gente descobriu isso, foi informado sobre isso, e aí fomos procurar esses documentos. E a gente está fazendo outras pesquisas agora, assim, não vou contar ainda, né, mas a gente está fazendo outras pesquisas, porque a gente achou outras documentações relativas ao regime militar sobre a cidade. Talvez, quem sabe, a gente tenha uma parte 2. Esse livro ele vai ficar disponível para venda online em breve, mas quem não quiser esperar para comprar o livro físico, é só colocar o título no Google com o nome PDF, você pode baixar gratuitamente o livro. O livro não tem intenção de lucro. Então, qualquer pessoa que queira ler. Tem outros textos muito interessantes sobre Caruaru, sobre Belo Jardim,
sobre cidades próximas. A gente está revelando um pouquinho. Na pesquisa que eu estou fazendo, a gente achou também uma documentação relativa à Brejo da Mar de Deus. Né? Brejo da Mar de Deus teve um político caçado, né? Zé Inácio foi caçado. E a gente encontra cartas de alguns correligionários, após a cassação dele, alguns vereadores da cidade, com medo de perder o mandato por serem aliados dele, começam a mandar cartas ao exército dizendo, não, olha, a gente não é igual a ele, a gente não concorda. A gente descobriu esses documentos também, aí estou começando a fazer um estudo sobre isso. Quem sabe, talvez no fim do ano, a gente tenha um outro artigo publicado. Ô, Mário, esse assunto é interessante porque tem muita gente que entende que não houve uma ditadura militar, não só, lógico, no Nordeste, mas no Brasil como todo, né? E trazendo para a realidade do Nordeste é mais, assim, realmente que não é quase falado sobre esse assunto, então esse livro tem esse desafio, como você acabou de dizer, né? Eu sei que está fugindo do tema do programa, mas estou fazendo um jabá aqui. Não, mas é interessante. Vida de meu peixe. Vida de meu peixe. Mas é uma coisa, no final a gente vai dar outra aí, fazer tem uma coisa que eu acho que a conclusão que o meu artigo tenta chegar é que, por mais que as pessoas da época chamassem o regime militar de democracia, eles estavam cientes que era uma ditadura. As pessoas estavam cientes que era uma ditadura. Não é à toa que quem perde uma eleição, em vez de denunciar um adversário à justiça, denunciar o exército. Né? Porque sabia que o exército podia fazer, caso adotasse, né, a denúncia, podia fazer o que quisesse. Estavam cientes que a gente tinha um governo de natureza autoritária. Então, isso é uma das coisas que eu procuro mostrar, assim, dizer, olha, as pessoas estavam cientes que era uma ditadura. Elas chamavam de democracia, diziam que era o regime democrático, mas diziam isso muito porque era o vocabulário da ditadura. Mas elas estavam cientes que nós vivíamos numa ditadura militar. As pessoas tinham plena consciência disso. É muita gente que hoje, se aproveitando da distância que nós temos em relação àquela época, começa a inventar de que as pessoas naquela época não se sentiam numa ditadura. Eles não se sentiam assim. Não, todo mundo sabia. Isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Né? Quando a gente vai procurar como as pessoas da época pensavam e não a ilusão que a gente cria no presente, a gente começa a perceber isso. Então é uma coisa interessante. Quem quiser baixar o livro, fica à vontade. Esse livro dá um podcast, viu? Só esse assunto. Só esse assunto. A gente vai conversar com o professor, vai ter um lançamento depois aqui a gente quer fazer um lançamento de Santa Cruz, mas a gente como são vários autores, vem só um autor. Meu artigo tem 15 páginas. Pois é, por isso que eu digo que dá um podcast, porque tem muita coisa. Vamos lançar lá na Câmara. Que a gente vai. É vasto, né? A gente vai depois. Esse outro artigo que eu estou fazendo também, está começando agora, mas com essas cartas que a gente descobriu de alguns vereadores, com medo de perder o mandato, né? A gente descobre essas cartas, a gente vai estar investigando assim, o que é que motivou eles a isso, o que é que eles realmente temiam. Isso. Aí tem que descobrir um pouco do contexto, né? Eu espero que no fim do ano a gente tenha publicado também esse outro artigo aí. O Mário, ao final, se eu me esquecer, você lembra de falar sobre esse livro, onde as pessoas podem encontrar. E atrás de Mário aí, na imagem, logo atrás de Mário, tem aí a imagem de um livro, né? Que é Histórias de Santa Cruz do Capibaribe, né? Que é os 70 anos da história de Santa Cruz foi apresentado esse livro, né? São vários artigos de vários professores de história de Santa Cruz e região, professores também de geografia, né, Mário? E aí, Mário é um dos autores também, tem um dos artigos nesse livro também, mas esse assunto a gente já abordou aqui no Religado. Vê só, Mário. Então, Mário falou aí um pouco sobre professor de história, Mário falou um pouco sobre escritor, né? Depois no final você vai falar de novo, e na questão da história vai ser no decorrer da nossa conversa. Mas nos fala aí algo que você tocou há pouco, que foi que você, inclusive foi onde nós nos conhecemos, na segunda igreja de Vale da Bênção, pastoreado por pastor Mauro, o que aconteceu para que Mário deixasse, vamos usar essa expressão, né, Célia? Sim. Deixasse a igreja evangélica, né? E, vamos dizer assim, deixasse a igreja evangélica e nos falar aí dos caminhos, outros acontecimentos, dos caminhos que Mário tomou pós existe uma coisa interessante. As pessoas que conversam comigo na época acham que eu tive um problema com a direção da igreja na época e pensam que eu saí, abandonei a fé por causa disso. Na verdade, quando eu saí do Vale 2, eu passei um tempo na Igreja Batista, que na época, que era dirigida por Maria do Carmo, da Rosa Salão. Não sei se tu lembra. Batista de Betel. Batista de Betel e Maria do Carmo. Eu já fiz parte de lá. Sim. E eu passei um tempo lá ainda. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte... Foi um processo assim, eu fiquei na igreja aos 19 anos, quase para 20 anos, mas desde os meus 17 anos eu já estava meio inquieto. Assim, era uma situação que eu mais acreditava por costume do que realmente por convicção. Uma série de questionamentos me vinha e eu não encontrava respostas satisfatórias. E tinha uma coisa assim, e era algo que na época, um adolescente de 17 anos, você não tinha ninguém muito capaz de entender
as dúvidas que você tem, as questões que você levanta, né? Era uma época diferente. A gente meio que tinha um certo medo, uma certa vergonha de fazer certas perguntas, né? E quando eu falei por volta dos 17 anos, eu tenho isso muito nítido da minha cabeça, eu comecei a ter muitos questionamentos em relação à minha fé mesmo, assim. E comecei muito mais a viver a vida na igreja. E eu tinha participação, eu era presidente do grupo de adolescentes, vez por outra, faltava um cara para lecionar, eu dava aula de escola dominical quando faltava alguém, assim. Sabe, teve isso, assim. Mas quando Você participou dos Soldados de Cristo com Ayrton Braz? Com Ayrton Braz e Bezaliel. Isso. E Bezaliel, mas eu participei pouco, porque eu não tinha tempo. Porque eu já tinha participado do grupo de adolescentes e tal. Você fazia, desculpa te interromper, mas você fazia parte daquela fala que nós dizemos assim, você já nasceu num lar evangélico? Não. Seus pais já eram evangélicos? Não, foi assim. Meus pais nunca foram. Começou? Meus pais se converteram quando eu era adolescente, assim. Mas desde pequeno minha avó me levava muito para a igreja, assim. Desde muito pequeno. Minha avó, Maria do Carmo, mamãe Nininha, me levava muito para a igreja, muito mesmo. E eu pegava gosto, eu gostava de ir para a igreja, tudo. Era perto da casa de Tia Deja, a igreja do Vale da Bênção. E às vezes eu passava a manhã com a mamãe, ela dizia, vamos na igreja. Era sempre as escolas dominicais, que antes sempre tinha um louvor, né? Antes não era só... E aí a gente ficava lá, eu ficava vendo assim, os louvores, desde muito pequeno. Mamãe me levava desde muito cedo, quando tinha culto festivo ela me levava, tudo. Sempre teve muito isso. Mamãe tem uma coisa que ela faz com meu filho hoje, né? Que é incentivar a leitura da Bíblia desde quando você é pequeno. Eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, aí vi mamãe lendo a Bíblia acima, aí eu me lembro bem, é uma das minhas lembranças mais antigas como criança, assim. Minha avó disse, olha, meu sonho é um dia ver você lendo um salmo. Aí deu bonito que eu tinha 5 anos de idade, não estava nem na alfabetização. Aí eu enlouqueci para aprender a ler. Eu fui o primeiro menino a aprender a ler da minha turma de colegas, eu fui o primeiro a ler com uma certa fluência, porque eu queria ler um salmo para minha avó. Certo. A mamãe tinha muito isso, de ler um salmo para a gente, assim. Eu tenho muita lembrança dela do nada, eu sentado assim, ela sentada do lado e começar a cantar um hino, sabe? Aí eu me lembro que quando ela viu que eu sabia ler, eu disse, você leu. Eu me lembro que eu li, a gente estava indo para a feira de manhã, feira de frutas, que na época era ali perto da Rua Grande, né? Eu sou do tempo antigo aqui de Santa Cruz. Aí a gente passou de frente a Comercial e Holanda, eu li assim, Comercial e Holanda. Você sabe ler? Eu disse, sei, Comercial e Holanda. Ela disse, espera aí, quando a gente foi à feira, quando chegou em casa, ela botou a Bíblia para eu ler, assim. Aí escolheu um salmo. E eu fiquei lendo, assim, erradinho, assim, muito pequenas palavras e tal. Mas e mamãe teve muito isso, assim. Foi bom ele ter falado o nome da Comercial em Holanda, Célia, porque depois a gente faz uma visita lá na empresa, daí... Quem sabe não é um patrocínio, né? Não, mas eu me lembro até hoje. É quando a gente foi pra feira, eu falei todo domingo de manhã a feira de fruta com ela. Aí ela chegou em casa e disse, mas você sabe ler mesmo? Aí pegou a Bíblia, botou assim, e eu li. Um salmo assim, bem atrapalhadinho, sabe? Mas bem satisfeito, assim, porque ela estava vendo eu ler um salmo, assim. Então, desde pequeno teve muito isso. Aí, quando chega assim por uns 9, 10 anos, a criança, você se afasta um pouco. E quando foi com 12 para 13 anos, aí eu, assim, me converti na frente das pessoas, tudo. Num culto de doutrina, numa quarta-feira. Me converti assim, na frente das pessoas, foram lá ver, assim, aquele negócio, assim, não é que eu, né, por costume... Jesus estendeu sua mão. Que o pastor Mal só cantava essa música. Era, exatamente. Só cantava essa música. Isso. Porque não é aquela história assim, porque por costume eu fiquei na igreja, assim. Sim. Houve uma época, no início da minha adolescência, que eu tomei uma decisão, né? Mais do que ter o costume de estar na igreja, eu confessei, assim, publicamente, minha fé para as pessoas. Né? E fiquei até os 19 anos. Quando foi com 17, voltando ao assunto, eu... já junto muito os questionamentos vão se tornando mais profundos, e aí foi um processo lento, um processo muito solitário, assim, muito interno. Nunca externalizei para ninguém isso, porque era algo que causava escândalo, né? Era algo que talvez até hoje é algo que as pessoas não sabem lidar muito bem, eu acho que na época mais ainda. Então, assim, foi aos poucos, assim, até que uma hora eu acabei assim admitindo isso. Foi uma saída sem grandes traumas também, assim, sabe? Eu não precisei. Tem cara que sai porque fraqueja, né? Cai numa tentação. Mas qualquer, a galera de casa quer saber, né, Célia? Que questionamentos principais foram esses? Não, eu comecei, eu sempre gostei muito de, eu sempre gostei muito de ler, sempre li de tudo, cara, sempre li de tudo. E nessas leituras você vai se entrando em contato com outras ideias, e eu comecei a questionar mesmo assim a própria existência de Deus mesmo, assim. Sabe, eu comecei na minha cabeça foi algo que eu comecei a duvidar, assim, da natureza da minha vivência, assim.
o que é que realmente aquilo significava. E foi aos poucos acontecendo isso. Foi um processo lento, assim, de conflito interno muito grande, mas que eu, assim, heroicamente, nunca confessava a ninguém, assim, porque eu achava que era algo que eu tinha que resolver comigo. As poucas pessoas que conversavam comigo, às vezes se assustavam, diziam, poxa, eu nunca imaginei que alguém fosse capaz de perguntar umas coisas assim, sabe? Então, por causa disso, aí quando foi, assim, por volta dos meus 19 anos, eu comecei a dizer em todos os lugares que não fazia mais parte da igreja e que era ateu. Já com 19 para 20 anos. Com 20 anos eu comecei a dizer isso, assim. Muita gente tem uma ilusão também, foi a faculdade que deixou a pessoa ateu. Geralmente, quase todos têm essa ilusão, que isso é uma coisa também que eu gosto de combater. Não é assim, não. Sobre a de história, não. No caso dele, Célia, vamos lá, vamos para essa narrativa. Ele, da igreja, pessoa da igreja, não saiu da igreja por problemas que ele acabou de dizer com liderança de igreja, não. Deixou claro isso. Foi cursar história e é ateu. Como assim? Não foi o curso de história, não? Não, eu já cheguei no curso ateu já. E tem uma coisa que é interessante, assim, no curso de história, as pessoas têm ideia de que o curso de história é um curso meio radical, assim, sabe? Tá aí para desmentir as coisas, para fazer você assustar os outros e virar um revolucionário. Na verdade, passa muito longe disso, né? A abordagem historiográfica hoje, né, que é uma abordagem mais centrada na antropologia. Lê todos os livros de Karl Marx, né? É engraçado hoje. Eu passei 5 anos na universidade, eu li um texto de Karl Marx. É uma abordagem diferente, mais culturalista, né? E que tem uma abordagem muito aberta para a religião enquanto fenômeno histórico, enquanto documento histórico. Que não tem aquele aspecto de crítica, de confronto. A pesquisa historiográfica não se faz nesses termos mais. Existe essa ilusão criada pelas redes sociais de que historiador é um militante. Mas o curso de história, por exemplo, um dos meus melhores professores foi um senhor chamado Alberto Coura. Ele era um professor de métodos de pesquisa e ele era, por exemplo, coordenador do Encontro de Casais com Cristo do Nordeste da Igreja Católica e era professor, né? Um dos meus professores de pré-história, que é Matusalém, ele era um criacionista. Ele era adventista, né? Então ele acreditava na Bíblia, assim, no Gênesis ipsilita, ao pezinho da letra. O nome dele é convidativo, tem que ser criacionista mesmo. Matusalém. Mas ele, e na universidade, ele é professor concursado da universidade, se não me engano, trabalha lá até hoje. E era um adventista, criacionista daqueles rígidos, assim, aqui. Sabe aquele cara que dá 5 horas da tarde, ele vai guardar as coisinhas dele para sair? Era adventista, criacionista. E dava aula para a gente de evolucionismo e de criacionismo, assim, porque ele abria espaço para a própria fé dele na aula, mas a gente batia livremente, era um cara muito respeitador. Era um cara muito respeitoso, né? Então, isso no curso de história. As pessoas têm a ideia de que historiador é uma galera que está lá para desmentir a religião, para causar impacto nas pessoas, para falar coisas absurdas. E, na verdade, a história é um curso muito leve, é um curso muito doce, assim, muito engraçado até em certas horas. A abordagem da história cultural é uma abordagem muito gostosa de ler. Extremamente recomendável. E necessário. E claro, tem a história política, tem questões que mexem com sua cabeça, né? A tragédia humana sobre a Terra tem dimensões muito profundas. Tem gente que não consegue lidar com isso, sofre bastante no curso de história para ter que lidar com certos conhecimentos um pouco brutais, né, que mexem com nossas convicções e tudo. Mas o curso de história não tem essa face de militância, não, sabe? De estar assim, olha, toda religião é mentirosa, sabe? Na verdade, a religião é vista como um documento histórico que a gente estuda. O historiador a abordagem hoje é muito próxima também do que Max Weber chamava de sociologia compreensiva, né? Que ele vai entender, o historiador tem que entender em primeiro lugar que a opinião dele sempre vai estar lá, porque não existe neutralidade, mas você tem que, antes de tudo, entender como as pessoas daquela época, daquele fenômeno pensam, né? Não é só traduzir a parte da sua linguagem de hoje. Então, história tem muito disso. As pessoas têm essa história que historiador vira ateu, mas eu acho que na minha turma só tinha eu e um outro colega, assim, uma colega minha, mas a maioria das pessoas são religiosas, creem em Deus, vão para a igreja, assim, no curso de história não tem muita essa frescura não, cara. Então, não sei como as pessoas tiram isso, dizem, olha, foi para aquela faculdade que ele ficou assim, mas inclusive, Mário, é lenda. Em tom de conhecimento, talvez as pessoas não saibam, mas Mário Júnior foi contemporâneo, você estudou junto com o professor Romenick Stiffen, Justo Julião. E Justo Julião, o vereador Justo Julião, e Romenick Stiffen, é o grande debatedor de Santa Cruz de Caparibe. E os dois são pessoas da igreja, da religião. Hélio, que é coordenador aqui no Antônio Burgos, sim, que também tem. Foi contemporâneo seu. Ele entrou um ano antes. Um ano e meio, 2 anos ele entrou.
E ele fez o curso de História e, inclusive, durante um certo tempo, pastoreou em igreja, né, um tempo curto. É um evangélico público, assim, notório. E o curso de História não fez nada isso com ele. Você tem essa história de que a história vai mudar a sua cabeça, é muito mais um terror que se cria para as pessoas não estudarem História do que algo realmente que a gente possa dizer isso. Não, isso aconteceu. É muito raro alguém mudar de opinião existencial por causa de um curso de História. Você vai ganhar argumento, você vai ter que lidar com novas ideias, né? Talvez abandonar algumas ideias, adotar outras, mas isso aí faz parte do processo de mudança que qualquer ser humano passa durante a vida. Questão de conhecimento, né? Também, isso é natural. Qualquer ser humano passa durante a vida, então não tem muito disso. Na escola dominical não é sério. Se a pessoa sair da mesma forma que entrou numa aula de escola dominical, fica meio complexo. Né? Na verdade, é falta de conhecimento mesmo, então, né? Porque quando você vai aprender a se tornar, porque ninguém chega um historiador, né? Ninguém chega um professor de história. Ali está se moldando, se aprendendo. Então, você tem que ter compreensão do que está se trazendo, aquele assunto, e aí você vai, vamos dizer assim, a mente vai abrir um leque para aquilo que aconteceu naquela época. E aí o professor ele vai se inteirar disso para poder passar isso para as gerações futuras, não é assim? Então, não tem como chegar lá e mudar. Ou tem como chegar lá também alguém mudar seu pensamento, sua crença, no caso. Mas a mudança é inevitável. Qualquer pessoa muda. Sim. A pessoa pode mudar de convicções na vida, pode manter as convicções a vida toda. Mas você exerce elas de uma maneira que vai se adaptando ao seu tempo de vida, aos conhecimentos que você acumula. Quer dizer, o que você pensava no início de sua vida cristã não é o que você pensa hoje. Ao mesmo tempo, as convicções continuam as mesmas. E Mário Júnior, quando chegou para fazer história, ele já chegou com a convicção religiosa. Já cheguei como ateu. Isso aí já tinha acabado. Assim. Essa página na minha vida já tinha sido virada. Mas as pessoas criaram essa ideia, foi a faculdade que fez isso, mas é lenda. Uma curiosidade, já que nós estamos aí. Você, geralmente, no primeiro dia de aula, em qualquer lugar, geralmente, né, tem a apresentação das pessoas, dos alunos, quem são eles, para a galera conhecer de forma rápida. Pessoa que talvez no primeiro dia de aula, se teve esse momento, Mário Júnior deve ter dito: olha, inclusive eu não teve isso, não. Então, não, a gente se apresenta, olha, eu sou Mário Júnior e tal, você tem Caparibe só. Eu sou ateu, mas antes um evangélico. Não. É engraçado, é porque as pessoas pensam isso, sabe? Pensam que o ateísmo é uma ideologia, uma identidade, que você tem que sair dizendo todo canto, eu sou ateu e tal. Mas não é algo que pra gente assim faz parte, mas não é o que você sai batendo no boom toda hora dizendo que é ateu. Tá? E não é algo também que faz uma separação entre as sociedades. Não, Pelo não. contrário, né? Deveria a sociedade ter essa interação para compreender o que você crê. Ou, aliás, o que não crê, né? O que não crê. Mas o que você Mas o preconceito vive. É bastante forte, né, Mário? Imagina você naquela sente isso época, ainda né? hoje? Eu sou um cara muito sortudo. Eu não tenho choradeira com isso, não. Assim, eu sou um cara muito sortudo. Eu sempre tive... Nunca me faltou emprego, nunca me faltaram amigos, certo? Nunca me faltaram as pessoas que vieram na igreja, convivem comigo tranquilamente até hoje. Eu sempre fui um cara, eu tive muita sorte. Eu sei de gente que terminou noivado porque se declarou ateu, gente que teve carta anônima, mandar para a mãe da pessoa para causar problema em casa, sabe? Eu sempre tive, assim, uma grande compreensão. Houve um estranhamento dos meus pais e tal, mas nunca houve, assim, da parte deles, assim, nenhuma repreensão. Eles sempre entenderam. E dos meus amigos... Olha, eu, por exemplo, nunca tive problema no meu trabalho, eu nunca fui repreendido no meu trabalho por causa disso. Eu sei que eu sou uma pessoa que, nesse sentido, eu tenho muita sorte, eu não posso me queixar. Então, passar um constrangimento, uma situação de conflito por causa disso, eu sei que tem muito preconceito, assim, eu sei de pessoas que sofreram bastante por isso, mas de minha parte, se teve, assim, não foi algo tão marcante, porque puxando a memória agora não me vem. Eu tenho muita sorte, assim. Eu fui muito sortudo com relação... Fui muito abençoado na linguagem cristã, vamos dizer assim. Muito abençoado. Mas com o quê? Dessa fala. Mas com o quê? Trabalhei em locais maravilhosos, quer dizer, colégios que sempre foram muito conservadores, mas sempre... Pô, Dona Lúcia, do Menino Jesus, fez questão que eu trabalhasse lá, porque eu fui aluno do colégio. Senão você vai trabalhar aqui, meu filho. Fez questão. Dona Lúcia é muito religiosa. É muito cristã. Dona Lúcia é um exemplo pessoa é uma pessoa maravilhosa, um exemplo de vida de fé, assim, Dona Lúcia. Dom Pedro I trabalhei 16 anos lá, cara. Nunca tive um problema real, assim, uma coisa...
olha, tem um problema contigo, com o que tá falando, ou que estão falando de tu aqui. Sei. Nunca tive, sempre tive muita sorte. Eu trabalhei no Antônio Burgos aqui, que as donas são evangélicas, né? Fabiana. Nunca eu tive um olhar atravessado. Sempre me trataram com uma doçura fora do comum. Com essa questão religiosa. Nunca tiveram problema. Então, eu sou alguém que me considero nesse muito privilegiado. Muito privilegiado. Sei que tem casos de preconceito, mas de minha parte, não consigo puxar algo realmente grave, não. Ô, Mário, agora me permita, é justamente o preconceito que se tem, às vezes, com várias questões, uma delas é a questão do ateísmo. Aí, tipo, vamos dizer que você, logicamente, você acabou de dizer, você não toca o bom, você não anuncia, não precisa. Você chega e começa a dar aula, enfim. Mas depois de um certo tempo já aconteceu de alguém dizer, você é ateu, não é possível, tipo... O não é possível é a ideia de que o ateu é uma pessoa, talvez... não, acontece muitas vezes. Por não ter a fé cristã, como a maioria das como pessoas Como eu não conto, né? Como eu não chego contando assim, só quando me perguntam. Aí quando me perguntam assim, eu dou aula de filosofia. Aí às vezes eu pergunto, mas pô, o senhor acha o quê, professor? Eu dou minha opinião pessoal, mas professor, mas o senhor acredita em Deus? Não. As pessoas dizem, mas... Porque é uma coisa muito nova para elas. Mas é muito mais um espanto. É muito mais um espanto do que uma rejeição. É muito mais... Eu continuo dizendo assim, sou um cara muito privilegiado. Eu tive a sorte de ter uma rede de pessoas ao meu redor que souberam, cada um à sua maneira, me aceitar como eu sou. Que me aceitaram quando eu era um jovem cristão, me trataram muito bem. Eu também tenho muita sorte disso. Quando eu era jovem cristão, eu me lembro, tem uma brincadeira que a gente tira com o jornalista Geraldo Moura, que era meu colega de escola, sabe? Aí Geraldo Moura ia pro Quengão no São João dançar, com as bozinhas, saia de lá, tava eu entregando um panfleto. E ele dizia, poxa, era engraçado demais, que era a gente dançando, curtindo Mário lá, evangelizando e tal. E aí, por exemplo, e era um cara que não era da igreja, sempre foi meu amigo desde aquela época. Meus amigos daquela... Todos me tratavam... Eu tenho muita gente que é discriminado. Naquela época, você dizer que era um menino cristão, as pessoas... Hoje até uma certa moda, assim. Você dizer um jovem ser cristão está meio na moda. Ninguém mais sofre muita algeriza. Mas na época, você dizer que era um menino crente... Né, e numa cidade como Santa Cruz, em que as pessoas desde muito cedo frequentam festas, vão a bailes, não sei o quê. E naquela época, você tinha que ter muita convicção. Mas eu passei pouquíssimos constrangimentos assim com isso. Não tenho nenhum... De novo, pode ser que tenha acontecido, mas puxando pela memória, eu não consigo lembrar. Então... tanto na igreja quanto fora dela, eu tenho muita sorte de ter uma rede de relações que foi muito receptiva para mim. Então, vendo essa sua fala, não seria, então, algo mais de dentro para fora do que acontece fora para dentro? Porque você então, tinha e tem convicção daquilo que você segue, sim, né? Então, quando chega assim, de repente, se sentir... que foi... alguém trouxe um constrangimento, alguém fez você, sei lá... Passar por uma situação vergonhosa, assim. Alguma vergonha, alguma coisa. Então, não é mais falta da convicção daquilo que você está vivendo? Não seria isso? Não, eu mesmo, assim... É porque é muito esquisito, assim. Eu não sei explicar o tamanho da sorte que eu tenho. Apenas posso dizer isso. Eu digo assim, porque como você nunca viu... Talvez alguém tenha um preconceito internalizado, mas aí, no mínimo, as pessoas foram educadas comigo e não externalizarem, né? No mínimo, elas foram muito legais, assim. Ou então você, por ter a convicção, você não achou que era preconceito. Deixa lá. Porque você acabou de dizer da questão como é evangélico mesmo, você falando da questão, de fato, o jovem na época dizer que era evangélico, desde a questão, quando você era evangélico, você já tem essa leveza, vou usar essa expressão, essa leveza, você é uma pessoa leve por natureza. Então você nunca foi também muito de se importar, vamos lá, com a opinião alheia. Você tem suas convicções. Então isso também, né, Célia? Era essa fala. No caso, você sempre foi autêntico naquilo que você vive. Porque você compreendia, vamos lá, as limitações. Porque são universos diferentes. São universos diferentes. Quando você fala naquela época, hoje mais não, está muito popular. É um pensamento hegemônico ser um jovem cristão. Mas naquela época, você demonstrar uma convicção religiosa chamava muita atenção. Também da minha época. Você dizia, pô, sou crente, as pessoas olhavam para você e diziam, você é jovem, bonito tal. As pessoas achavam que você tinha um mundo a ganhar e que era muito estranho você ter aquela vida abnegada, disciplinada, um jovem cristão e tal. Mas eu entendia que era um universo diferente que as pessoas estavam lidando. Como eu entendo hoje, por exemplo, quando você fala, sou ateu, é o que as pessoas, na maioria das pessoas, não passa na cabeça delas que alguém possa não crer, né? Então é nisso, então é nesse sentido. Então eu tento compreender assim que para muita gente é um universo muito novo.
É um universo muito novo. Mas caramba, eu não sabia que alguém podia ser assim. Entendeu? Então eu sempre tento compreender. E entendo que há um estranhamento. E todo estranhamento gera uma posição meio defensiva, né? A pessoa fica, se assusta um pouco. Mas depois passa. E é normal. Normal. E tem que ser normal, assim. Normal. Mas nos fale sobre um novo personagem, que você falou o nome dele no início da sua história. Tem Mário o pai, tem Mário Júnior e tem Mário Neto, que é o seu filho. Uhum. Outro dia eu vi em suas redes sociais, até me corrija se eu estiver errado, se foi dessa forma mesmo, viu? Não sei se era a Bíblia que ele estava lendo para você. Minha avó estava lendo, que fazendo com a bisavó dele, minha avó fazendo com ele o que fazia comigo. Pronto, justamente. Aí Mário Neto estava também, me parece que decidiu, tentando de alguma forma levar a Bíblia até você e ao mesmo tempo surpreso pela não fé do pai. São duas histórias diferentes. Aí, como é que foi? São duas histórias diferentes. Já faz um tempo isso aí. Quando ele tinha 5 anos, alguém, não se sabe quem, eu acho que ele captou isso numa conversa com alguém, não sei, ele tinha 5 anos. Aí eu tô lá, teu pai não acredita em Deus, não. Aí ele, com 5 anos, ficou revoltadaço em casa. Fazia comício para as paredes. Não pode uma coisa dessa. Aí falar com a mãe, falou, mãe, eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Viu? Olha. Isso vai ter uma conversa muito séria com ele, que não tem condições, não. Quem? O pai ou a mãe para ser desse jeito? Aí ele falou assim, e assim, aí minha esposa disse, tu vai ter um problema com o Mário Neto, disse que ele tá bravo contigo aqui e tal. Aí foi um dia super engraçado, assim, quando foi a hora de dormir, que eu sempre coloquei ele para dormir. Ele, com 5 anos, ele dormiu. Quando ele dormiu, eu tava saindo, ele deu um pulo da cama. Disse, vem cá, pra gente conversar. Chegou a hora. Aí chegou a hora e falou, isso tá errado, viu? Isso tá errado, viu? Deus existe, viu? Aí eu disse, existe sim. Quem foi que fez os bichinhos? Quem foi que fez as plantinhas? Isso com 5 anos de idade, assim. Eu achei muito legal o argumento dele, que ele criou um argumento lógico, assim. Sabe? Ele criou um argumento. Meu filho, Mário Neto, sinto uma coisa com ele, que ele é muito bom de conversa. Aí ele disse, existe sim, viu? Quem foi que fez as plantinhas? Quem foi que fez? Existe, para com isso, viu? Para com isso. Aí depois foi dormir. Aí esqueceu disso. Depois. Aos 5 anos. Aos 5 anos. Essa história, eu conto essa história com a maior alegria, assim, porque eu achei muito engraçado. Depois eu cheguei no quarto com a minha esposa, morrendo da risada, assim, com a ênfase que ele tinha. Isso com 5 anos de idade ele tinha. E outra que o vídeo que o Bosco viu foi, na verdade, minha avó fazendo com ele, né? O que fazia comigo, que eu achei lindo, assim. Eu me vi naquela situação. Eu deixei ele lá e fui no mercado, quando eu voltei, estava a mamãe lendo a Bíblia para ele. Né? E fazendo ele ler a Bíblia. Aí quando tem uma palavra difícil, a mamãe explicava que palavra era aquela. Sabe? Aí a mamãe lia. E aí, qual é a história? Ele decorou o salmo todinho. Sabe? Quando eu perguntar, ele recita assim, os salmos que a mamãe ensinou para ele. Tudo. E ali eu olhei assim e disse, caramba, o tempo é muito cruel, né? Porque era eu naquela idade, a mamãe fazia aquilo comigo e hoje eu já estou velho aqui. Mas ela continua lá, diligente, sabe? Fazendo isso com os netos e tal. Eu achei muito bonito, assim. Me veio uma lembrança muito viva de como foi comigo. Me emociona mesmo. Estou me segurando aqui para não me emocionar. E foi muito bonito, assim, ver ela fazendo isso. Né? O tempo vai passando, ela está envelhecendo, tudo, mas continua lá fiel e fazendo. Acho muito bonito isso da parte dela. E acho muito legal que Mário Neto participou, assim, porque lembrou muito eu fazendo. Eu vi ele lendo ali, eu pensei, cara, eu vou falar desse jeitinho, assim. E assim, veio algo que não tem como deixar de lhe perguntar. Hoje, você, ateu, vendo o seu filho tendo essa instrução bíblica, o que é que você, a avaliação que você faz ou não muda? Ou... Não muda nada, assim. Eu tenho uma coisa, assim, eu não posso proibir meu filho dele viver o que eu vivi, caso ele queira. Eu não posso. É engraçado, eu vou chegar assim, não, você não vai fazer isso não, porque eu não acredito. Mas eu acreditava quando eu tinha o tamanho dele. Aí me parece um pouco incoerente de minha parte, assim. Quando eu me casei, minha esposa perguntava assim, mas se a gente tiver filhos, eu disse, olha, quando ele tiver idade para fazer um duelo crítico e quiser me chamar, se ele quiser, se um dia a gente tem um filho ou uma filha, aí ele vem. Mas não mais ali. Minha esposa é católica, minha esposa é batismo, primeira comunhão, crisma, assim. Minha esposa cumpriu todos os sacramentos da igreja. Só não casou na igreja porque o marido não ajudou. Mas e conviveu muito bem, assim, desde sempre, desde quando nos conhecemos. No caso do meu menino, se meu menino desenvolver, assim, uma vivência religiosa, de minha parte não vai ter impedimento algum. Leve na igreja e busque se precisar.
Não tenho esse problema com relação a ele. Eu sempre deixei ele muito livre. Mário Neto tem uma fixação. Ele agora perdeu um pouco isso. Quando ele era pequeno, ele tem uma fixação muito grande por igrejas. Ele gostava de entrar, assim, sabe? Ele gostava do ambiente, assim. E foi muito... É uma coisa que eu mesmo... Como é que eu posso dizer assim? Deixei ele livre. Deixei ele livre porque é algo que tem que ser uma convicção dele. Acho que pai ensina filho a ter jeito de gente. Você educa um filho, mas certas convicções têm que nascer da pessoa. Uma convicção imposta pelo pai e pela mãe não é uma convicção. Né? É uma chantagem, é uma doutrinação, é uma manipulação. Então, acho que eu acho que algumas coisas têm que nascer da pessoa. No caso dele, ele tem que ter os gostos dele, sem ser uma imposição do pai ou da mãe. Então, para mim, vejo com total liberdade. Assim. Se ele quiser participar, tem em mim um incentivador. Olhe, que agora eu tive vontade de fazer uhul! Sabe por quê, irmão Bosco? Pois é. E Mário Júnior, porque é o seguinte, isso eu lhe fiz a pergunta, você como ateu, mas eu vou para as demais religiões. Porque, às vezes, por isso que eu lhe perguntei desde o início, se você nasceu num lar, como a gente diz, evangélico. Porque todo mundo tem essa ilusão, eu coloco assim mesmo, essa ilusão que filho de crente é crente, filho de ateu é ateu, filho de católico é católico, e, na verdade, são indivíduos. E indivíduos, eles, lógico, têm sua educação, têm os pais ensinam, dentro daquela... Não há como impedir, no caso da religião, os pais de influenciarem os filhos, porque é uma vivência coletiva. Sim. Né? Eu suponho que se você tem filhos, você vai levar seus filhos para os ambientes onde você frequenta. Isso. Não há como impedir. Não existe neutralidade na criação de uma pessoa. Ponto. Isso não existe. Entendeu? Agora, é de sempre se pensar o seguinte, que há dimensões da vida dos nossos filhos, assim como fomos nós em relação aos nossos pais, que eles não controlam. Porque são vivências muito particulares, são interpretações muito particulares, e que a gente não tem como evitar que aconteça. Então, ciente disso é que eu deixo meu filho muito livre. Eu acho muito livre. E eu, como eu disse, não posso proibir ele de viver uma coisa que eu vivi. E nem deixo ele viver na expectativa que ele um dia abandone. Deixa ele viver como ele, com as vivências dele. Há uma dimensão da vida dele que eu não tenho. Agora que ele está crescendo ainda mais, há dimensões da vida dele que eu não tenho como dominar. Então, a gente vai... Eu acho muito boa essa fala. Muito E que nós possamos demais. ter essa fala também. Porque às vezes tem muitos... que ir para o corte, né, Célia? Essa vai para o corte. Porque tem pais que terminam se frustrando no caminho porque eles querem que os filhos façam o que eles fizeram. E, na verdade, não é bem assim. Né? Então, bem interessante. Mas como é que a criação de um pai e de uma mãe, como você já colocou aqui em partes, mas... de forma nenhuma, se o filho... Como é que você educa, então, seu filho nessa questão? Não, do que você não crê. Não, ele sabe. Hoje ele já tem 10 anos e Mário Neto é muito ligado nessa discussão de ideias, assim. Eu vejo muito isso. Pegou isso de mim, né? Ele é muito... Quer dizer, aqui ele puxou. Foi o que eu perguntei agora. Pegou isso de mim. Mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, ele é livre para viver isso. Agora, por exemplo, os valores em casa, sobre o que é certo e o que é errado, a gente educa sem apelar a um discurso religioso. Ou seja, não é assim, não faça tal coisa porque papai do céu castiga. Quer dizer, isso não faz parte, não seria coerente de minha parte dizer isso para ele. Entendeu? Então, tenta educá-lo por outras bases, desenvolver um senso moral nele a partir de outras bases. Mas, filho de crente, de cristão, de ateu, de espírita, o pai tem que estar lá e a mãe disciplinando, dando uma orientação de vida e tal. Então, não é que a banda voou, né? Só que a base moral que a gente usa para justificar o que nós dizemos aí que é certo e que é errado é outra, que não a justificativa religiosa. Até porque eu, pelo menos, né? A mãe é outra isso que coisa. eu ia dizer, porque você... Mas convivemos bem. Assim, existe uma coisa com a minha esposa que é isso. Meu filho sabe da fé de minha esposa, tudo. E eu acho que isso é o melhor exemplo. Ele vê duas pessoas que têm posições existenciais tão diferentes. No caso, 3, né? Porque a mãe, o pai e a avó. Porque você vê, por exemplo, ele vê pessoas com posições existenciais tão diferentes,
né? E que convivem em harmonia. Você tem um casal de posições tão diferentes e que ele tem um lar harmônico. Na medida uma família. Tem uma família harmônica. Claro que não é uma família perfeita, né? Mas tem um lar harmônico. Pensa, poxa, tem duas pessoas que pensam diferentes, se respeitam e se tratam bem e tal. E fazem planos juntos. Entendeu? Então eu gosto dele pensar aí. Isso. Justamente, talvez também em respeito à minha esposa, que tem as convicções dela, é que eu penso que não faz muito sentido doutrinar meu filho na irreligiosidade. Eu não deixo livre, as coisas andam, ele vai tomar a posição dele e continua sendo meu filho. Ô Mário, você fala assim, de alguns princípios para o seu filho. Existem pessoas que às vezes entendem que quando fala no ateu, aí pelo ateu, vamos lá, não ter o temor de Deus, né, por não crer na existência de Deus, então não ter o temor de Deus, logo o ateu vive as suas próprias regras. Eu acho que você já deve ter ouvido pessoas... Não tem limites. Não tem limites. Pode tudo. Pode tudo. Como o ateu, por exemplo, o ateu não pensa na eternidade, já que é o aqui e agora. O ateu, por não crer em Deus, né, nessa questão do criacionismo de Deus, da existência de Deus. Então o ateu vive suas próprias regras, cria seu próprio código moral, suas próprias leis, e ele vive de qualquer jeito. Então é um pensamento totalmente equivocado. Vamos pensar o seguinte, primeiro, não existe essa pessoa que faz tudo que quer. Se você fizer tudo que lhe dá vontade, você passa meia hora vivo. Porque ou você morre ou alguém lhe mata para se proteger de você. Fato. Ninguém faz o que quer. Então não tem a história. Não tem a história de o cara faz o que dá vontade. O que eu costumo dizer é o seguinte. O que uma pessoa faz com medo de ser pecado, eu prefiro não fazer porque eu considero aquilo algo intrinsecamente mal, independente de ser pecado ou não. Eu acho que essa é uma grande questão. Uma ética religiosa, ela tem um problema de nascença. Por isso que eu digo que até o religioso diz, olha, você pode crer no que você quiser. Mas sua noção de certo e errado não pode nascer de sua religião por um problema. Eu vou dar um exemplo aqui. A irmã é casada? Sou divorciada. Não, divorciada, pronto. Mas imagine que você está casado de novo. Aí seu marido diz, olha, eu sou fiel a você porque é pecado trair. Mas se não fosse... Eu esperei o uhu quando ele disse casar de novo. Eu ia dizer assim, eu recebo essa profecia. Não, mas nem, veja, irmão. Mas ele não crê, não crê, então... Diz a Bíblia que Deus usou uma jumenta. Quem não pode usar? Gostei da sua fala. Como foi? Repita aí. A jumenta de Balaão foi usada segundo a Bíblia, né? Então, pronto. Quem sabe, né? Quem sabe? Bom, veja, por exemplo, imagina você está casado e seu marido diz para você assim, ó, eu não te traio, eu sou um marido fiel porque é pecado trair. Porque se não fosse, eu estava fazendo. Eu já escutei ele dizendo, eu quero trair, mas... Não, mas entende, escute. Seu casamento acabava. Porque você não quer um cara que lhe é fiel por essas bases. Diferente, eu quero dizer, ó, eu não te traio porque eu não consigo lidar com o seu sofrimento. Aí você pensa, poxa, esse cara sacrifica um prazer dele por minha pessoa. Veja a diferença. Então, o problema da ética religiosa, a meu ver, é isso. É que ela não é um senso moral realmente apurado. Você faz aquilo não porque você considera realmente certo ou errado, mas porque existe uma ideia de que você, de alguma maneira, será punido, será castigado em relação a isso. Mas não existe a consciência plena de que aquilo é certo ou errado. Então, essa é a minha crítica à moral religiosa. É a mesma coisa. Se você disser isso para sua esposa, seu casamento acaba. Né? Se sua filha disser para você, olha, pai, eu te respeito, cuido de você, porque é obrigado, viu? Porque eu não quero ir para o inferno, não. Mas por minha vontade, não lhe dava nem bom dia. Isso muda a sua relação com sua filha. Você não olha para ela como... Você pensa assim, não. Aqui existe uma relação de amor mútuo. Independente do que... Veja, então, para mim, a ideia da ética, do que é certo e do que é errado, tem que... Não é que tem que ser contra a religião, assim. Não possa coincidir um valor ético com um valor religioso. Mas a ética não pode ser fundamentada na religião, porque a gente tem que fazer o que é certo e o que é errado por nossa plena consciência sobre o que é certo e o que é errado. Ou seja, criar um sistema moral que, independente de nossa crença, ele seja válido. Pare para pensar uma coisa assim, tal coisa deve ser proibida porque é pecado. E se na minha religião não for, eu posso fazer? É uma questão. A sua religião lhe proíbe disso. Sim, mas a minha não proíbe eu fazer isso. Quer dizer que eu posso?
Veja, então a crença religiosa ela não é uma base sólida para nós elaborarmos uma ética de convivência uns com os outros. Não estou dizendo que ela seja inútil. Qualquer pessoa pode conhecer pessoas religiosas que dão testemunhos de mudança de vida, de atitudes, por terem entrado na igreja. Entendeu? Não estou dizendo que não tem efeito na vida das pessoas uma crença religiosa. Mas acho que nossa noção de certo e de errado não pode ser baseada nisso. Quer dizer, não faça tal coisa porque é pecado. E se não fosse, você faria? Se não fosse pecado, você faria? Quer dizer, então na prática você não tem real consciência que aquilo é uma coisa errada. Você está se baseando numa ética oportunista, né, buscando ganhar algo depois. Então acho que a grande questão que a gente tem que discutir é sempre isso. Sobre a questão dos valores morais, eles têm que ser fundamentados sobre outras bases que não a religiosa. Não estou dizendo que a religião seja inútil, mas eu acho que essa é a grande questão. E assim me fez pensar que você falou na moral. Levando em consideração essa sua fala, a lei moral e a lei legal. Então, pensando nisso, de onde nós tiramos a lei moral? Não, entenda uma coisa. Toda ética é uma ética precária. Toda ética é precária. Até uma ética religiosa é precária. Por quê? Quando a pessoa percebe que Deus não vai fulminá-la com um raio, ela vai lá e faz o que não deve, depois pede perdão, depois inventa uma desculpa. Qualquer pessoa sabe disso. Ou seja, que qualquer pessoa assim, convive na igreja, você vê, o cara peca, mas ele inventa uma justificativa, mil coisas, aí se perdoa, aí cria um pecado de estimação em si. Isso acontece. Porque, na prática, como eu disse, toda ética é precária. Uma ética depende da vontade das pessoas em cumpri-la. Então, a grande questão é essa. O que é moralmente certo e o que é moralmente errado? O problema da moral religiosa é justamente essa. Como as religiões são múltiplas, a moral religiosa também acaba sendo múltipla. Vamos parar para pensar isso. Aí, é aquela história. Se a gente for tirar a moral da religião, o que é certo para você pode não ser certo para você aqui, porque são interpretações diferentes, porque são religiões diferentes. Então, de novo, assim, eu sempre costumo dizer isso. Os padrões éticos, eles são padrões que eles são sempre abstratos. Eles só funcionam de acordo com a vontade das pessoas em fazê-los acontecer. Então, vamos pensar isso aqui. É errado matar? Matar uma pessoa assim. É errado matar, não é? Você precisa acreditar em Deus para saber disso? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Você precisa acreditar em Deus para saber disso? Ou por exemplo, quando a gente pensa assim, há situações em que matar é correto, por exemplo, legítima defesa. Então você consegue elaborar um argumento que justifique. Em certas situações é errado, em certas situações é correto. Veja, você não precisa da moral religiosa para saber disso. Roubar é errado. Mas eu me pergunto, aí de onde vem essa moral? De onde vem a criança nasce com essa moral e com essa ética? Não. A moral é construída. Deixa eu só falar justamente isso. Nós estamos num debate, por isso que você vai ficar à vontade aí. Mas é dito, e você sabe que é o argumento, é o argumento evangélico, né? O argumento cristão, né? Que justamente a ideia da moral, essa moral que existe mesmo, se a pessoa crê nas escrituras, crê na Bíblia, por exemplo, tem a questão religiosa, é justamente o ser superior que coloca isso na mente do indivíduo naturalmente. Está entendendo? Então, geralmente é esse o entendimento que se tem. Mas nós não estamos num debate. Não. Mas vamos pensar numa coisa aqui, por exemplo. Então é Deus que coloca o senso moral nas pessoas. O senso moral é igual em todos os lugares do mundo? Não é. Mas supõe que Deus não foi que Deus criou a todos? Então não existe uma natureza moral no ser humano. A moral é uma construção social. As vivências, as necessidades de uma sociedade, ela vai criando permissões e proibições para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência da coletividade. Um homem que vive só numa floresta, ele não tem uma moral. Ele tem uma disciplina para sobreviver. Mas ele não tem uma moral, porque ele não convive com ninguém. Não há duas pessoas precisando controlar-se mutuamente para sobreviver. Agora, quando você tem uma pessoa do seu lado, você tem que estabelecer com ela uma série de acordos. Imagine isso. Imagine uma sociedade em que as pessoas, muita gente ocupa o mesmo espaço, que convivem. Então, o que é a moral? A moral é a maneira como as sociedades criam regras de convivência. A partir de uma série de interesses, de uma série de questões.
Mas é como cada contexto é específico, a moral também é múltipla. Porque ela vai se encaixar dentro de certos contextos, certas linhagens. Embora eu acho que alguns valores, você pode dizer assim, alguns valores são fundamentais. Por exemplo, a ideia de que eu não posso, que seu corpo é inviolável, né, que a sua vida é um valor em termos, então isso pode ser um valor que a gente possa dizer, quem sabe, absoluto. Mas esse valor é absoluto. Pode ter havido um ser superior, eu querendo forçar. Não, pode ter havido um ser superior ou pode não. A gente não precisa, por exemplo, para tratar a vida ou a integridade de um sujeito como um valor moral, você não precisa acreditar, por exemplo, numa divindade para ter essa consciência. A partir do momento que você se enxerga como um ser vivo, um indivíduo, e que pode sofrer alguma coisa, você começa a se colocar no lugar daquelas pessoas que sofrem aquilo também. Então, qual é a grande questão? A moral, ela é fruto das relações humanas. Ela é fruto das relações humanas. A gente pode chamar a nossa moral de Deus, mas ela também é fruto das relações humanas. Na prática, é aquela história. Você não confia numa pessoa cuja moral nasce apenas da religião. Porque uma hora todo mundo vai fraquejar. Ou vocês não pecam pela ótica religiosa, né? Então todo mundo fraquejará. Então é uma moral que não é segura. Aliás, nenhuma moral é segura. Depende da vontade das pessoas em fazê-las valer. Mas eu acho que essa é a grande questão. Então, o senso moral é uma coisa que não depende, vem antes da religião, porque é uma necessidade humana criar regras de convivência para que as pessoas possam preservar a vida umas das outras e a integridade umas das outras. Então a gente não pode estar pensando assim que a moral nasce... Dostoiévski, num livro Os Irmãos Karamazov, tem aquela frase, né, um personagem de lá: se Deus não existe, tudo é permitido. Olha, cara, tudo é permitido até com Deus existindo. Ou o que é que vai... Ou vai cair um raio na tua cabeça como castigo caso tu faça algo de errado. Se tiver um Deus, tu paga depois que tu vai pagar depois. Não vai? Agora, qual é a história? Não vai te impedir de fazer. Então a moral não precisa da crença religiosa. A crença religiosa tem sua moral, mas a moral existe independentemente de você crer ou não. É uma construção coletiva. E sendo independente, vamos tirar a parte da religiosidade. O indivíduo em si, como é que qualquer indivíduo, em qualquer crença, ele segue ou ele tem esse senso moral desde o início? Porque, no caso, o ateu, ele não crê em divindade. Em divindades, né, assim, isso. Mas ele crê em algo que comprove a existência, é isso? Não. Como não é? Não Como é isso, não. Olha, para ateus, como não existem deuses, Sim. Os valores morais, nossa interpretação do mundo tem que se basear... Eu sou leiga mesmo, viu? A nossa interpretação do mundo, nossas convicções, devem se basear a partir daquilo que nós entendemos como factual. Como fato. Como factual. Ou seja, é claro que nem tudo... Como a gente não conhece da realidade, não dá para se basear sempre em fatos. Mas a partir da realidade dada é que você cria a sua noção de certo e errado. Vamos pensar... Voltando ao que eu falei. Uma moral religiosa. Veja, se meu Deus permitir algo e o seu proibir, está tudo no campo da crença. Está igual. Você não tem como provar para mim que seu Deus é o verdadeiro, nem eu tenho como provar para você que o meu é o correto. Porque está no campo da crença. Não há como ter convencimento de uma pessoa a outra a partir do campo religioso. Em termos morais, caso as morais sejam conflituosas. Quando você baseia no campo da racionalidade, aí tem. Porque quando você começa a pensar, não, olha, eu acho que tal coisa deve ser assim por motivo X. A gente pode ver se esse motivo X é real ou não. Se esse problema que você está levantando pode ser ou não uma justificativa para nós tomarmos uma determinada atitude. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Assim, um sistema ético, ela tem que se basear, antes de tudo, nos reais dilemas humanos. Eu acho que para mim é isso. Assim. Não estou dizendo que a moral religiosa não tenha valor para quem é religioso. Claro que tem. Né? Qualquer pessoa religiosa sabe muito bem a importância dos valores que ela aprende na sua vida religiosa. Mas estou dizendo que dá muito bem para você ter uma base moral sem precisar apelar a valores religiosos. É isso que eu sempre defendo aqui. Porque senão fica aquela ideia assim, o cara pode tudo. Meu amigo, qualquer pessoa pode tudo.
não quer dizer que a pessoa deva fazer. Se você fizer tudo que lhe dá vontade, você crente, você ateu, você o que seja, Vai quebrar a cara. isso vai lhe cobrar. Falando, Você não né? vive só, você não vive só? Nenhuma pessoa que vive sozinha faz o que quer, quanto mais uma pessoa que convive com outros seres humanos. Então, essa é a questão, certo? Não existe uma ética. Uma ética de base religiosa não é melhor do que uma ética de base racional ou cética. É apenas uma ética. Isso. Ô, Mário, para a gente ir para a questão das religiões em si, estou duas coisas aí sobre o ateísmo. Uma é que você falasse aí alguns nomes, que talvez algumas pessoas não saibam, de autores ou de se você quiser dizer políticos também, por exemplo, importantes que são ateus. E você nos fala aí, quando fala a Bíblia Sagrada, né? Para o cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, a fé, a nossa fé, a fé do cristão se baseia, claro, no que a palavra de Deus diz, no que a Bíblia diz. Faz, né? Então, o que a Bíblia significa para o ateu? Qual é o significado da Bíblia para o ateu? E fala de alguns nomes. Fulano é ateu, muita gente não sabe. Existem algumas coisas interessantes. Só político, você falou, tem 2 políticos importantes, 2 presidentes do Brasil que provavelmente são ateus, né? Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. Provavelmente são ateus, assim, que tiveram que fingir que não eram para ganhar uma eleição, né? Fernando Henrique perde a prefeitura de São Paulo em 86, 85. Ele perde a prefeitura de São Paulo para Jânio Quadros porque ele foge de uma pergunta sobre qual era a religião dele. Muito provavelmente porque ele era ateu. Aí Jânio Quadros faz uma campanha dizendo cristão vota em Jânio e vira uma eleição que estava perdida. Fernando Henrique Cardoso, muito esperto, em 94, lança a candidatura dele saindo de uma missa. Né? E dá uma entrevista dizendo que dorme com um terço ao lado da cama. Tal, porque sabia foi estratégia que foi estratégia política. Falando, né? Dilma Rousseff também. Né? Dilma Rousseff, quando era ministra, ainda chegou a dizer que não pensava muito nisso. Ela era até na prática. Aí, quando foi candidata, ele disse, não, estudei em colégio católico. Aí foi na missa e foi o sinal da cruz errado. Mas qual é a história, assim? Desses políticos, declaradamente, eu acho que o único político ateu declarado era o José Genuíno, assim que eu conheça. José Genuíno, ex-deputado do PT e tal. Foi o único cara que eu me recordo de ter dizer que era um descrente, assim. Nunca fez isso de plataforma política, mas foi o único cara que eu me recordo de ter dito. De políticos importantes, Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff aqui. Getúlio Vargas também, historicamente, né? Getúlio Vargas era um ateu declarado. Getúlio Vargas, quando se forma na Universidade de Direito, ele faz um discurso para a turma, um discurso bem filosófico, em que se pega muito em ideia de Nietzsche e faz uma crítica ao cristianismo enquanto sistema de pensamento. Aí, quando virou presidente, né, deu um golpe em 30, a primeira coisa que ele foi buscar foi na Igreja Católica para governar. Né? Foi buscar apoio da Igreja Católica. Ele disse, você governa sem Deus, mas sem a igreja você não governa. Depois dizem que no fim da vida, depois da morte de um filho, ele parece que fraquejou, assim, que começou a desenvolver algum senso religioso, né? Na Carta Testamento, ele fala, vou para a eternidade. Você não sabe o que a eternidade ele está falando, né? Então, mas os que me vêm à cabeça agora são esses, assim. E por isso, sobre escritores ateus, existem os escritores mais polêmicos, que é os conhecidos, que é Richard Dawkins, Sam Harris, que são assim mais polemistas do ateísmo, aquele cara que vai lá fazer apologia, defesa do ateísmo mesmo, né? Mas eu prefiro, assim, minhas leituras são mais leituras de natureza acadêmica, mais analítica, não propagandística. Aquela leitura que quer te convencer a ser ateu, que é uma religião às avessas, né? Eu admito que eu leio assim quando tenho oportunidade, mas não estou ali toda hora lendo. Eu trouxe até 2 livros para indicar para quem quiser. Um é de um professor universitário chamado Emerson Senna, chama Ateísmo em 7 Lições. É um livro muito bom para religiosos que quiserem entender o que é o ateísmo, certo? Não é um livro propagandístico sobre o ateísmo, é um livro para entender mesmo. É um livro para entender as correntes do ateísmo, né? A origem do ateísmo e tal. É um livro muito bom, ele é um livro bem curtinho e muito gostoso de ler, é um livro muito bom. Um dia espero conhecer o professor Emerson Senna, que é um cara muito inteligente. E um outro livro que eu indicaria, até para que ateus lessem, é de um escritor americano chamado John Gray, que chama 7 Tipos de Ateísmo, em que ele discute algumas coisas interessantes, né? Muita gente vincula, por exemplo, ateísmo com certas correntes políticas. Ele vai dizer, existe ateu de esquerda, ateu de direita, ateu anarquista. Ele vai tratar isso aqui no livro. Então, há vários tipos de ateísmo. Ele vai dizer, o ateísmo não é uma ideologia. Uma pessoa que é ateia, ela não é obrigada a votar em alguém ou se comportar de uma maneira. O ateísmo é um ponto de partida. A partir do momento que você diz assim, Deus não existe, você é obrigado a pensar o mundo sob outras bases.
Mas não quer dizer que você vai ter que votar num tipo de pessoa, se comportar de uma maneira, se vestir de um jeito, agir assim, assado. E ele discute muito nesse livro isso. Dizer, olha, o ateísmo não é uma ideologia. O cara que é ateu, por ser ateu, ele não é obrigado a nada. Certo? Toda demais escolha que ele fizer, nada vai ter a ver com o seu ateísmo. Eu acho que são 2 livros interessantes para a gente discutir isso. Muito boa essa fala. Mas os ateus mais conhecidos hoje são os escritores, né? Dawkins, Harris. Sobre a Bíblia. Sim, sobre a Bíblia, não. Para mim, como historiador, a Bíblia é um livro de influência cultural inegável. Quer dizer, na prática, é o livro mais importante da história ocidental, porque é o livro que pauta a cultura ocidental. Né? Leandro Carnal, o professor Leandro Carnal, dizia que os 2 livros mais importantes da filosofia é a República de Platão e a Bíblia. Porque são os 2 livros que pautam os debates travados no mundo ocidental. Eu não sei se eu concordo com ele, mas inegavelmente é um livro muito influente. Né? Influente numa dimensão muito grande. Mas eu, como historiador, eu enxergo a Bíblia como um documento histórico. E assim, quando eu digo um documento histórico, é bom deixar claro. Documento histórico, a gente que é historiador, você sabe, um documento histórico não quer dizer que o que ele diz seja verdade, mas que ele é a expressão de algo relativo a certa época, ou seja, como as pessoas pensavam, como elas acreditavam, como elas viviam. E acaba que a Bíblia acaba sendo um documento histórico até do presente, porque as pessoas se relacionam com esse livro sagrado de uma maneira específica em cada época. Então eu vejo a Bíblia como isso, como um livro historicamente muito importante, de dimensões assim, para a humanidade muito profundas, porque pautou, né, o comportamento de grande parte da sociedade do mundo. Assim, né? O mundo ocidental é pautado pela escrita da Bíblia. Então, nesse sentido, é muitíssimo importante você entender o significado, a importância cultural, antropológica, sociológica da Bíblia. Não acho que isso transforme ela numa verdade, em termos absolutas e espirituais. Eu, da minha parte, não tem isso. Mas reconhecer a importância do texto bíblico para o desenvolvimento da história, para os dilemas, para as questões que foram levantadas pela humanidade pelos últimos milhares de anos, é inegável. Então, aí eu fico a minha pergunta assim, né? Você, como professor de história, o que faz acreditar na história que está sendo contada? Olha, o que faz história é uma ciência, então ela tem método. Sim. Um historiador não cria na cabeça dele o que. Então, se o historiador fala, por exemplo, que houve um Império Romano, o cara escreve um livro, eu suponho que ele tenha que ter elementos que comprovem que existe. Não pode ser uma coisa assim, eu acho que houve. Sim. Um historiador até pode fabular, mas ele tem que deixar claro que é o que ele está achando. Porque, lembre-se, analisar o passado é um lado muito difícil, porque parte do passado se perde. A gente nunca vai descobrir o passado plenamente como ele foi. Né? É uma coisa. Então, quando você vai, por exemplo, estudar qualquer documento histórico do passado, tem que entender que há uma limitação naquele documento. Aquele documento nunca vai lhe ensinar tudo. Nem você vai conseguir saber tudo em mínimos detalhes sobre o passado. Então, história tem métodos de pesquisa. História é uma ciência muito completa. Ela dialoga com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, né, com a química, com a física, porque análise de documentos históricos, assim, até com ciência da química, da física, da biologia, você tem que lidar. Então, é uma ciência muito completa. Mas completa não quer dizer que ela é onipotente. Então, quando a gente vai estudar sobre o passado, sobre o que é que seja, há dimensões que a gente não consegue alcançar. E aí o historiador tem que admitir que nem tudo ele pode dizer que foi tal como foi, né? Aí, como historiador, em questão da Bíblia, não tem documento historicamente guardados ou documentos que comprovem o que está escrito lá? Não, assim, para historiadores, grande parte, para a maioria dos historiadores, não todos, há um debate rico sobre isso. Que não é o nosso caso aqui, né? Nós estamos aqui no bate-papo. Para historiador, há um debate muito rico sobre o processo de escrita do texto bíblico. Né? Porque qual é o problema? O que é que nós aprendemos? A Bíblia é desse jeito, uma pessoa viu lá e anotou. Né? Quando o historiador vê aquilo, e ele vai. Como é que o historiador enxerga a Bíblia? Um historiador, a Bíblia, ela conta uma história, mas ela também tem uma história, uma maneira como ela foi feita. Por exemplo, quando você vai estudar, que você percebe que os evangelhos não são escritas de uma testemunha ocular. Não são. Os evangelhos são uma escrita muito posterior ao que teria sido a vida de Cristo. 40, 50 anos depois.
Você começa a perceber... E no caso específico de Lucas, que era um historiador, ele era um foi literato. atrás... Era um literato. E ele vai escreve o evangelho pelo ouvir falar. E ouvir falar. Ele pelo ouvir diz falar. isso lá. Ele escreve pelo ouvir falar. Livro, e o Atos dos Apóstolos também que ele escreve, né? Atos dos Ele Apóstolos. escreve pelo ouvir falar. Então, qual é a grande história? Qualquer pessoa que brincar de telefone sem fio, a história começa aqui e chega aqui diferente. Aí o historiador vai entender o quê? A rede de relações que fez o cara escrever aquilo. O historiador não vai julgar se aquilo é ou não a palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo ali é o campo da fé. O campo da fé. Como é que eu chego para você e digo assim, está lá os evangelhos, eu digo, olha, está aqui, olha, aquela história que Jesus, que Barrabás foi solto lá, aquilo ali talvez não tem nenhuma prova que aquilo ali possa ter acontecido. Isso é um exemplo. Então eu estou explicando para você o quê? Uma condição de escrita daquele texto. Mas nessas condições de escrita diferentes que a gente está dizendo, não quer dizer que o fato de não ter sido uma pessoa que viu, você não possa acreditar que essa é a palavra de Deus. Quem vai no campo da fé. No campo da fé. O historiador, quando ele vai fazer história, ele não faz história pelo campo da fé. Então ele vai analisar sobre uma ótica. Por exemplo, assim, Jesus ressuscitou. Para quem crê, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi de corpo e alma para os céus. Acabou-se. Acabou-se. Mas isso é para quem crê. Para um historiador, o historiador vai dizer o quê? Olha, as pessoas acreditam nisso. Mas não se prova uma coisa dessa. Você não tem como provar que uma pessoa ressuscitou. Então você faz o quê? Você diz, olha, as pessoas são livres para acreditar no que interessa. No que elas querem. Mas a gente vai dizer assim, ele não ressuscitou. Ainda que tenha, de fato, várias testemunhas, pelo menos à época, a própria escritura diz que, de fato, houve testemunhas que viram, mas mesmo assim... A escritura diz, anos depois, que várias pessoas viram. Né? Pronto, é isso aí, analisar a condição de escrita. Mas o historiador não pode dizer assim, é mentira. Não pode dizer para você, é mentira, Jesus não ressuscitou. Para o conhecimento histórico, as pessoas morrem e se acabam. Para o conhecimento histórico. Então a gente vai falar de acordo com a ótica da história. Mas dentro de sua fé, não adianta que o historiador diga Jesus é só uma pessoa, tal, essa história. Dentro de sua fé, você sente dentro de você que não é. Veja, eu posso tratar as coisas nesse sentido. Mas o que está dentro de você, não cabe a mim tentar lhe colonizar e dizer que não foi. Entendeu? Se você quiser acreditar que Josué fez a terra parar de girar por um dia inteiro, né, e o mundo não se acabou. Se você quiser acreditar nisso, você acredita. Um historiador não pode escrever assim, dizer, olha, teve um dia que a terra parou de girar. Não pode, porque isso não é racional. Isso não é... Agora, se você acredita, vai de dentro do seu coração. O historiador não pode chegar aqui e dizer, ó, não pode não. Viu? Inclusive, o senhor fala sobre historiador, viu, Célia? É interessante que não somente o historiador ateu, mas o historiador, mesmo um cristão, como historiador, ele não pode ter essa base. Porque se ele tiver essa base, claro que ele tem a sua própria... A gente tem que entender uma coisa. A história tem uma objetividade. A história tem uma objetividade e as pessoas têm uma subjetividade. Isso. Eu acho que a gente tem que entender isso. Exatamente. Tem que entender isso. Entendeu? O cara chega para dizer, eu vou provar historicamente que Jesus ressuscitou. Eu digo, você não vai provar que Jesus ressuscitou. Você não vai provar. Porque nós não temos nenhum elemento de prova que uma pessoa ressuscite. Ainda que ele seja um historiador, né, Mário? Agora, você pode acreditar livremente que ele ressuscitou. Não está dentro de você? Está dentro de você? Ou seja, a história tem uma objetividade. As pessoas têm uma subjetividade. Não tem como assim dizer, tá bom, Jesus morreu, era um ser humano, morreu, enterraram, não sabe se onde. Provavelmente, historicamente, não teve nem tirar o corpo dele da cruz, ele ficou lá apodrecendo e pronto. Historicamente, pode fazer sentido. Mas dentro do seu coração, diz, não foi assim não. Não foi assim não e acabou. E por mais que eu tente dizer que não, seu coração vai estar lá dizendo que sim, é a sua subjetividade. Então o historiador tem que entender isso. O historiador trabalha a objetividade da história dentro dos limites da história. Dentro dos limites da história. Mas as pessoas têm uma fé que é para elas, assim, as pessoas sentem suas crenças para além do limite da razão. As pessoas acreditam que aquilo transcende a razão lógica. Então é nesse sentido que o historiador tem que ter um certo respeito, assim. Até porque a maneira como as pessoas acreditam é em si um documento histórico. Que as pessoas vão lá no Padre Cícero dizer que receberam uma graça do Padre Cícero.
Isso não quer dizer que elas receberam, graças ao patricismo, coisíssima nenhuma. Elas podem ter de uma cura, por um motivo inexplicável. Mas eu vou convencer aquelas pessoas que não foram patricistas? Eu tenho como convencer que não? Então, essa é a questão. A história é uma ciência que respeita muito a subjetividade. Por isso que eu disse no começo que essa história de você ser historiador e você ser ateu não é uma coisa exata. Não é uma coisa exata. Se você é historiador, você vai virar ateu. Você pode ser historiador, analisar as coisas objetivamente, mas no seu coração, no seu íntimo, você acreditar em termos transcendentais, espirituais. E ninguém pode dizer que você está errado porque é algo relativo à sua subjetividade. A história tem uma dimensão que é apenas objetiva. Então, acho que é importante deixar isso claro. Para que ninguém pense assim, olha, historiador não pode ler a Bíblia, não. Viu? Tem que ler mangando, tem que ler reclamando. Tem que ler reclamando. Não, a gente tem que ler entendendo. Interessante. A gente tem que ler entendendo a relação que as outras pessoas têm com aquele texto. Essa relação das pessoas com aquele texto também é um documento histórico. Para você analisar alguma coisa. Quer dizer, vamos analisar o Brasil hoje. O Brasil hoje, politicamente. Se a gente não estudar a relação que parte da população tem com a fé, você não entende a política. Então isso também é um documento histórico. Entendeu? A gente não pode chegar assim, eita, o povo todinho acredita numa mentira. Porque, para o historiador, não foi daquele jeito na Bíblia que aconteceu. Não, a gente não pode tratar julgando as pessoas, que é uma mentira. A gente vai julgar a natureza da relação que a pessoa tem com aquele texto. Análise sociológica, literalmente falando, né, Mário? Sempre respeitando, entendendo que as pessoas têm uma dimensão que é delas, que é particular. Ô, Mário, por causa do tempo, não dá pra gente falar de muita coisa. Foi bom demais, né? Mas mais uma questão específica da influência da religião. Bota meia hora a mais, pô. Não é da televisão, não. Bota meia hora a mais. E um personagem realmente... O personagem principal na Bíblia, segundo os cristãos, que é Jesus Cristo. Qual é o entendimento do... Jesus para a história? Para a história e para o ateu. Não, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo existiu. Só que o Jesus histórico... Segundo a Bíblia, como a Bíblia fala. Não, aí eu entendo. Vamos lá. Existe o historiador e, para mim como ateu, explica aí para nós. Existe um Jesus histórico e existe a religião. Certo. São duas narrativas diferentes. Entendeu? Agora, tudo leva a crer, tudo leva a crer que existiu sim uma pessoa chamada Jesus Cristo. Um ser humano que existiu. Agora, qual é a história? O Jesus histórico. Por que a gente faz essa divisão? O Jesus da fé e o Jesus histórico. São duas pessoas diferentes. Porque a historiografia atual não entende a Bíblia como um relato absoluto em si mesmo. Tem até um livro que eu gostei muito, um escritor que eu gostei muito de indicar, chama Bart Ehrman, que é considerado o maior especialista de Novo Testamento em termos históricos, de Jesus histórico. Outro livro também bom que eu queria indicar, se você ainda falar isso, tem trazido do livro para mostrar. Tem um escritor brasileiro chamado André Chevitarese. Eu até te presenteei com um livro dele, aquele São Paulo, né? Que é talvez o maior especialista da América Latina na figura do Jesus histórico e do cristianismo primitivo sob um viés histórico. André Chevitarese. É um carioca, procurem ele. E um livro muito bom também, chama Zelota, que é um livro de um escritor chamado Reza Aslan, que é uma biografia da época de Jesus. Não é exatamente uma biografia de Jesus. É de Jesus também, do Jesus histórico, mas uma biografia da época. E aí você começa a juntar e entender uma coisa, que o relato bíblico, em termos históricos, não estou dizendo em termos espirituais, porque é no campo da fé, mas que em termos históricos, a gente não deve interpretar o relato bíblico como algo exato. O conceito de inerrância bíblica é um conceito que, para um historiador que seja cristão, ele vai ser um conceito de natureza espiritual. Mas, em termos históricos, objetivos, a ideia de inerrância não cabe. Né? Então, a figura de Cristo histórico é uma, o Jesus histórico é uma pessoa, e o Jesus da religião é outra. A história, eles não coadunam. Né? São duas construções diferentes. Então é bom deixar isso claro, porque alguém quiser ler, procure esses escritores, Bart Ehrman. Você não vai perder a fé se ler, não, tá? Você não vai perder a fé, não, mas você vai entender o quê? Quem escreveu a Bíblia, escreveu sob condições... No caso de Bart Ehrman, se eu não me engano, o título é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Porque essa é a grande questão. Ele vai dizer, olha, quem escreve os evangelhos é uma pessoa de um certo ponto de vista. Ele vai dizer, ó, esse escritor ele tem um certo ponto de vista, ele vai escutar as histórias e vai colocar no papel, sintetizar aquilo como uma história a partir de uma série de relações que ele vivia. O cara está lá 30, 40 anos depois escrevendo um texto. Entendeu? É isso que Bart Ehrman tem
tem um livro dele também muito bom, que é Questões Primitivas, que é Como Jesus se tornou Deus. Aí o cara diz, gente, que conversa é essa? Mas é o livro que mostra como a ideia de Jesus como filho de Deus, Deus encarnado, é uma doutrina que não surge de imediato dentro das primeiras comunidades cristãs. Caso Jesus tornou sua divindade nessa visão. Aí, essa doutrina vai se solidificando com o passar do tempo. Lembre-se que era uma época diferente, né? Para você, uma ideia, para ser divulgada, demorava muitos anos, passava muito tempo. Você não tinha a comunicação que você tem hoje, lá no Império Romano e tal. Então, essa é a história, mas são construções diferentes. Então, para o historiador, há um Jesus histórico, que ele estuda, e há um Jesus da religião, que ele estuda, mas não sob o ponto de vista do acontecimento, mas sob o ponto de vista de como se construiu essa figura. Então, eu acho que essa é a diferença que se faz. Interessante. Então, como historiador, é porque eu realmente estou curiosa essa sua linha de raciocínio entre ateu e historiador. Você, como ateu e como professor de história, você descarta, então, a questão bíblica como ela é contada? Sim ou não? Não, em grande parte sim. Assim, acho que parte dos relatos do Novo Testamento são, num certo sentido, literatura. Pelo menos não há elementos que digam não. E aí, de novo, mas quando eu digo que é literatura, não estou dizendo que não seja para quem crê a palavra de Deus. Em termos factuais, essas coisas podem não ter acontecido. Mas talvez aquilo tenha um sentido espiritual que você encontre, que você acha que aquilo é a palavra de Deus. Mas algumas coisas factualmente não cabem. Então, por isso que a gente faz essa divisão do Jesus histórico para o Jesus da religião. Algumas histórias factualmente não cabem. Só que as pessoas têm um problema. É muito difícil entender isso, porque é uma ideia muito complexa. Quando a gente diz que a Bíblia não é um livro em termos narrativos, exato, a pessoa está dizendo que a gente está dizendo que não é para acreditar. Né? Mas a gente tem que entender. Está dizendo que tudo que ali está não tem nenhuma credibilidade, que é tudo descartável. Tudo descartável. Ninguém está dizendo isso. Mas está dizendo que a gente tem que começar a ter uma relação mais complexa, mais profunda com a escrita desse texto. Questionar esse texto. Agora, nada impede você de achar e dizer, por exemplo, eita, tal coisa talvez não tenha acontecido, mas está ali por um motivo. A história foi contada. Misturou-se a história factual com um conto que a pessoa ouviu na rua, mas aqui na inspiração do Espírito Santo entrou na Bíblia, porque algum sentido deve ter. Nada te impede de acreditar nisso. Agora, que historiadores não tratam o texto bíblico como um relato exato. Os historiadores que trabalham o Jesus histórico, não. Mas, de novo, não quer dizer que você vai deixar de acreditar em Deus, de acreditar na Bíblia por causa disso. É preciso estabelecer uma relação mais complexa e profunda com o texto. Então, isso é bom. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Né? O crer... Não é, a gente não explica o crer, a gente simplesmente crê. Então, a fé, segundo Paulo, a fé é dom de Deus. Segundo Paulo. Tá vendo que eu não esqueci, rapaz? Pois é. Segundo Paulo, tá conhecendo as escrituras que são. Por que será que ele trouxe a memória? Ele tem uma boa memória. Não, eu tenho uma coisa que é interessante. Assim, a gente, você fala disso, mas a gente era uma época em que a gente tinha muito interesse mesmo, assim, sabe? Eu estava conversando ontem com um professor disso, um professor que ainda é evangélico, e me conhece desde aquela época, disse, naquela época não tinha café com Deus Pai. Então as pregações não eram motivacionalismo barato, para as pessoas se sentirem alegrinhas. Você aprendia a doutrina da igreja, você aprendia uma chave de leitura bíblica ali. Então, por isso que você vê, assim, eu não tenho mais o hábito de ler cotidiano, às vezes por eu leio até para usar em sala de aula. Mas não tenho mais o hábito de ler cotidianamente a Bíblia ou de estudá-la sistematicamente sob uma ótica religiosa e tal, mas fica aqui na cabeça. Porque na época da gente, 20 e tantos anos atrás, né, a gente ia estudar a Bíblia enquanto um estudo mesmo. Não era para ler lá para sair reconfortado. Verdade. Reconfortava a gente de estudar aquilo. Para você ver, eu estou aqui, às vezes, estou falando aqui, me vem um versículo na memória, vem uma palavra na memória, porque fica. Né? Só vem à memória aquilo que você estudou, aquilo que você guardou. Aquilo que marcou, que fez parte da sua vida. Naquela época, a gente era ensinado dessa maneira. A gente não aprendia para paralisarem o nosso ego, sabe? Que é uma coisa que eu, de fora, vejo muito hoje, assim, especialmente na fé evangélica, uma fé muito mais centrada na pessoa do fiel
em satisfazer a pessoa do fiel Ué. do que supostamente cultuar um Deus que você acredita que seja todo-poderoso, a quem você deva tudo. Pelo menos a impressão que eu tenho de longe. Assim. Eu acho que eu não estou no dia a dia religioso para saber, mas é a impressão que me causa muito hoje. Né? E me causa espanto em relação... Infelizmente cremos na sua palavra, né, Célia? Infelizmente, Eu recebo. Infelizmente cremos na sua palavra. Eu falo isso Eu tô brincando. Eu falo assim. isso, e eu falo isso. Eu creio mesmo, eu recebo mesmo, mas mas eu falo isso assim, fazendo um contraponto com a época da gente. Isso. Com a época da gente. Eu acho que o Bosco lembra, tem uma... Se você perguntar qual é a lembrança que eu tenho do Vale 2, assim, era nas quartas à noite o culto de doutrina que tinha. Que lotava, né? Sim, era lotadaço, assim. Isso. E lotava mais que o de domingo, às vezes. Verdade. Mas Hoje em dia os cultos de Hoje em dia é o doutrina, inverso. de forma geral, as pessoas não se interessam. Eu achava pior. A igreja Sim. cabia 600 pessoas naquela época. Não sei quanto cabia hoje. Mas cabia 600 pessoas e você tinha lá todos os bancos ocupados, toda quarta-feira de noite. Sim. Acho que o Bosco lembra muito dessa época. Sem dúvida. Mas aí era o quê? Eram pessoas que não precisavam estar usando a fé para se validar, assim, sabe? Para buscar autovalidação. Verdade. Entendeu? Não estavam buscando um interesse pessoal. Não havia esse negócio de se converte e fique rico. Isso. Sabe? Não havia esse tipo de coisa. Havia, sempre teve isso, mas não havia, eram algo mais profundo. E hoje, olhando de longe, me parece uma coisa muito mais performática, uma coisa de Instagram, uma coisa de mostrar para as pessoas que eu estou aqui. Uma coisa meio, as pessoas têm que eu tenho que tirar uma foto enquanto eu estou orando, para as pessoas vejam que eu oro. Quanto tempo você ora? É, Você já isso, viu? isso. Você passa uma hora orando. Aí as pessoas vão lá ler aquele Café com Deus o Livro. Que livro horrível. As pessoas lêem, aí os caras leem aqui, mas não é para ler, é para postar de manhã no Stories, sabe? É uma fé muito mais performática do que profunda. Então, por isso que quando às vezes eu cito assim um texto, e eu falo isso porque as pessoas pensam que eu tenho raiva do meu passado. Bicho, eu tenho muito orgulho. Meus amigos ainda são os mesmos. Tá aqui Bosco pode falar. A gente fala dos tempos antigos da gente na maior alegria, cara. Sem nenhum rancor, sem nenhum desprezo. Porque foi uma época da minha vida, por exemplo, que eu considero muito rica. Eu considero realmente muito rica. Então, nesse sentido, e eu não sei como é hoje, mas de longe me passa uma impressão ruim alguns movimentos. Não vou generalizar. Alguns movimentos me passam uma sensação ruim quando eu comparo, por exemplo, em relação ao jovem cristão que eu fui. Entendeu? Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Ô, Mário, minha última pergunta para você é um conselho que você vai dar a dois grupos. De um para o outro e do outro para um, literalmente falando. Que é o seguinte. Para as pessoas religiosas, quando eu digo religiosas, os cristãos, mas não só os cristãos, mas pessoas religiosas, que, vamos lá, que creem em Deus, na existência de Deus, o olhar que elas devem ter para o ateu. Quando elas veem um ateu, o olhar que elas devem ter. E da mesma forma você dá um conselho para um ateu, aquela pessoa que se autodenomina ateu, que afirma que não crê em Deus, o olhar que ela deve ter. E aí quando eu falo ateu, não só o historiador, né? Vamos tirar o historiador do foco, você já muito bem explicou aí. Mas aquele que diz que é ateu, mas não é historiador. Esse olhar que ele deve ter para o cristão, para o religioso, o olhar que eu digo, o olhar mesmo de tirar preconceitos. Eu queria que você falasse isso. Eu acho que a grande questão, assim, que eu daria para para os dois lados, assim, é sempre olhar sob a ótica da compreensão. As pessoas não adotam o que adotam à toa. Tá? Eu sempre combati muito a ideia de que a fé religiosa seria uma ingenuidade ou uma burrice, por um motivo, que eu conheci ela por dentro. Então, dizer, olha, as pessoas não frequentam ali porque elas acham bom estar sendo supostamente ingênuas. Elas frequentam ali porque elas encontram um sentido muito profundo ali, a ponto de elas dedicarem a sua vida àquilo. Então, a primeira coisa que eu sempre digo a quem é ateu é sempre dizer essas coisas. Olha, você tem que olhar, você pode até dizer para as pessoas, tentar pregar o ateísmo. É um direito seu pregar o que você quiser. Divulgar o ateísmo, querer que as pessoas... É um direito seu. Mas eu acho que a primeira ótica tem que ter a ótica da compreensão. As pessoas não estão ali à toa apenas por estar ou por um motivo banal. Na maioria dos casos, não vou dizer todos, que a gente sabe que não é assim, mas em grande parte dos casos, as pessoas estão ali buscando um sentido profundo de vida. Ali está uma dimensão profunda delas. Por isso que você diz assim, por que tu não está sempre falando de ateísmo toda hora? Porque eu acho que nem todo mundo tem, como é que eu posso dizer, estrutura pessoal para escutar. Porque tem uma vivência que coloca muito de si
Ali, tem algumas pessoas que eu posso falar abertamente aqui sobre isso, que o cara consegue manter um distanciamento, mas tem algumas pessoas que são atingidas quando você fala, Deus não existe, que são atingidas. Não é só uma afronta. Muita gente se sente machucada, porque é uma dimensão muito particular, muito íntima. Então tem gente que se sente afrontada, mas tem gente que... Então eu sempre deixo que a pessoa procure saber. Então isso é como? Aí pronto, aí você fala. Então, no caso de quem é ateu, eu diria isso. Entender a real dinâmica, a real relação que as pessoas têm com isso. Certo? No caso dos religiosos, é entender que ateus são pessoas normais, que trabalham, vivem, amam, como qualquer outra. Apenas não acreditam em Deus. Eu tenho uma brincadeira, né, que diz, olha, todo mundo é ateu em relação aos deuses dos outros. Eu sou ateu em relação a um Deus a mais do que você. Então, se você consegue entender porque eu não acredito em outros deuses, você é capaz de entender porque eu não acredito no seu. Ao mesmo tempo, não quer dizer que eu não respeito o Deus que você acredita. E eu acho que a grande questão é essa. Uma coisa que eu combato muito é a linguagem de afronta e deboche. E de estigmatização. Eu sempre combato muito isso. Essa história assim, por exemplo, o ateu é um imoral, o ateu é um safado, o ateu é um criminoso, o ateu é alguém ruim. Eu sempre combato muito isso, assim como combato muito a ideia de que a religião é ridícula. As pessoas são burras. O cristão é alienado. O cristão é alienado. Eu sempre tento entender o seguinte. Podem existir pessoas burras de lado a lado. Se tem uma coisa que é democrática, é idiotice. Pega em todo mundo. Mas tá democrático demais. Tá democrático demais. Boa essa fala. Se tem uma, a burrice está ao alcance de todo mundo. Mas tá democrático demais. Mas não quer dizer que... Mas a burrice não tem cor, a burrice não tem credo, a burrice não tem religião. A burrice é a burrice. Boa essa fala. A burrice é a burrice, pronto. Pensa numa coisa democrática, inclusive é idiotice. Agora, a inteligência e a compreensão assim, do outro exige esforço. Exige que você pense assim, poxa, eu tenho que... Eu posso até falar, por exemplo, de Jesus para um ateu, achando que estou fazendo bem para ele. Mas eu tenho que saber que isso vai partir dele aceitar ou não. Que eu não tenho que colonizar o cara. E se ele não aceitar, eu tenho que ficar lá enchendo o saco dele e tal. E estigmatizando ele para os outros. Porque na prática você vai afastar o cara mais ainda, velho. A mesma coisa do ateu com o cristão. Xingar uma pessoa ou fazer pouco dela por causa da fé dela, na prática, afasta também a pessoa de compreender o seu ponto de vista. Então, acho que se eu fosse dar um conselho, era isso. É sempre uma visão generosa, uma visão, a ideia de que quem toma a posição que toma por uma razão assim que para ela é muito, muito válida. Acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. Uhul! Muito bom essa fala. Eu aprendi que o respeito ele tem um limite. E o direito. Do jeito que o meu direito não pode ultrapassar o seu. Quando os dois se encontram, tem um limite. Não. Então, a gente tem que tratar o indivíduo com respeito. E até se ele estiver de acordo com a minha visão errado, mas ele também tem o direito. E lembrando uma coisa, assim, ideias podem ser discutidas, podem ser desmentidas, ideias podem ser atacadas, ideias podem ser ironizadas. Ideias não têm direitos. Mas pessoas têm direitos. Pessoas têm uma dignidade pessoal que ela carrega. Então você tem que, quando você vai discutir assim, as coisas, tem que sempre medir de acordo com, sabendo que tem ali uma pessoa que tem uma dignidade pessoal, que isso tem que ser respeitado. Eu posso achar a sua religião, eu posso achar o que eu quiser da sua crença, mas eu não posso transferir uma visão negativa sobre uma crença para a sua pessoa ou de sua descrença. Acho que é diferente. Ideias não são portadoras de direitos. Ideias não têm uma dignidade em si mesmas, mas pessoas têm. Isso se chama pessoa inteligente, com uma fala inteligente. Deixa eu contar eu vou usar essa expressão, viu, Mário? Testemunho pessoal sobre Mário Júnior. E o bom é que quando... fazer aqui no outro. Era correto também, mas ele fez antes. Sobre o pastor Mauro. O pastor Mauro foi pastor de Mário Júnior durante muito tempo. Foi justamente onde eu convivi com o Mário Júnior durante um bom tempo, nos anos passados. Né, nos tempos passados, há 20 anos atrás. E eu me lembro que pastor Mauro ainda vivo, hoje pastor Mauro, claro, é falecido, mas pastor Mauro ainda vivo, Mário Júnior, num determinado momento em rede social, falando sobre a história do pastor Mauro de uma forma bem rápida, claro, assim, no sentido do tempo que passou na igreja, e até foto tirou com o pastor Mauro nesse dia.
Não, Tá lembrado? Essa história foi o seguinte. Conta aí, é interessante isso porque Eu, pastor Mauro, a gente se o afastou. respeito que A tem gente, dentro do que ele a falou. gente sempre foi muito próximo, aí houve uma época que a gente teve um entreveiro e a gente se afastou, assim. Mas a gente se afastou no sentido que houve um silêncio, nunca houve inimizade, assim. Isso. A gente sempre se encontrava e se cumprimentava, tudo. Só que aí teve um dia que... Eu me emociono muito falando disso, porque pastor Mauro se foi e eu posso dizer que a gente teve um momento de aproximação que me foi muito bonito. Eu estava esperando minha esposa sair da escola dela, que ela trabalha na escola evangélica, que hoje é de frente ali ao Vale 2. O pastor Mauro ainda era o pastor do Vale 2. E meu filho quis entrar. Eu disse, eu vou mostrar para você, papai, a igreja que o papai frequentava. E, de repente, assim, eu estava sem o óculos, não enxergo bem de longe. E o pastor Mauro estava assim, aí ele chamou Marinho, aí ele me reconheceu, ele estava de óculos, né, eu estava sem. E aí a gente se abraçou, a gente passou uma meia hora conversando, assim, sabe? E aí isso tem que ser dito, assim. Aquela figura, assim, próxima, amigo, nunca mudou, sabe? Nunca houve, assim, a gente nunca se viu para chegar assim e dizer, eita, tivemos um problema um dia, sabe? Era um cara que via a gente com um sorriso largo, e a gente passou um tempo ali conversando muito, assim, e eu realmente voltei muito tocado, porque a gente foi muito próximo, ele foi muito próximo do meu pai, frequentava a minha casa, eu frequentei a casa dele, e foi algo muito bonito, assim, sabe? E hoje, quando o pastor Mauro se foi, a gente estava no velório, né? A gente estava no velório e a gente falava muito disso, assim, sabe? Da ideia de que as pessoas um dia vão embora. E que, diante disso, cara, você, no mínimo, não ter certeza que todas as arestas estão aparadas é muito ruim. Quer dizer, pastor Mauro foi ali, foi um cara que foi meu pastor, tinha um carinho muito grande por minha pessoa. Pastor Mauro sempre zelou muito por minha pessoa, assim, sempre conversava muito comigo. E quando ele faleceu, eu disse, peraí, o pastor Mauro faleceu, porque todo mundo vai falecer um dia, mas a gente acertou nossos ponteiros e, assim, havia uma relação de duas pessoas que se gostavam, sabe? Eu falo isso, assim, sem querer meter em problema de ninguém, de igreja nenhuma. Mas houve problemas, assim, públicos, né? De uma certa rivalidade, alguma coisa desse tipo. E até que saiu do ambiente da igreja. E eu fico pensando assim, que é importante hoje, agora, já que até que ele não está mais aqui, mas que você sempre olhe para ele, para a pessoa dele, como alguém de valor. Tá? Esqueça assim, qualquer entreveiro que houve, quando houve a divisão na igreja, aqueles que ficaram de um lado ou de outro, mas que tudo isso passe e se entenda que há um homem que deixou um legado ali e o legado não escolhe quem. O legado não escolhe quem. Ele deixou um legado para todo mundo. Ele não pensou, eu vou deixar o legado para aqueles que se deram bem comigo até o fim. O legado foi construído para todo mundo. Isso eu me senti muito assim, sabe? Eu me senti feliz de que um dia ele foi embora, mas antes a gente chegou e disse, olha, você foi importante na minha vida, você foi uma pessoa que... E a gente pôde viver esse momento. Assim, foi algo que para mim foi muito bonito. Assim, eu guardo aquele momento. Meu filho até ficou, mas papai, você era muito amigo desse senhor. Eu disse, não era, tudo. E é algo que me toca bastante, assim, porque foi alguém que, na minha juventude, foi alguém muito presente. Então, fica isso. Fica até um abraço à família dele mesmo, a irmã Célia, que hoje é pastor, tem a irmã Célia, que no dia do velório também pude conversar com ela. Foi algo que, pessoalmente, me tocou muito. Muito bem. Eita, Célia, bom demais, né? Pois é. Bom demais o episódio tempo de hoje. não O tempo voou, né? Porque teve uma fé aí, viu, Célia? Sim. E queridos alegados que Mário Júnior não quis falar. Sim. Mas tem uma fé que Mário Júnior tem, que ele não quis citar. É a fé de 3 cores, que é vermelho, preto e branco. Pronto. Que é o Santa Cruz Ele Futebol tinha que Clube. puxar pra esse Ele tem uma fé muito grande. Não, Torcedor do Santa Cruz do Recife. Pronto, do não. time da Série D. Ele vai até pro Arruda, viu, Sério? Ele é dos que vai pro estádio, viu? Não, ele vai pro Arruda, essa porque ele não fé- quis falar que essa- ele tá meio envergonhado. Não, que é o time da não. quarta Mas divisão. será Não. possível? Essa fé é Mas explica essa fé. Essa Cadê fé é que você inabalável, cara. Essa fé é inabalável. Essa é inabalável, cara. Né? Independente da idade... Independente da idade, independente da situação, que é ruim que sua gota. A situação que é ruim, e é ruim já faz uns 20 anos. Mas estamos aí, estamos lutando. Essa fé não se abala nunca.
Poxa, não pode deixar passar um podcast passar. sem Ele tocar fala nesse isso e torce pro Vasco, né? Como se ele não sofresse. Teve um convidado nosso que era vascaíno, a gente passou o tempo todo falando do... Pois é, que coisa. Então, bom demais, né? Recebemos Muito Mário bom. Júnior, daqui a pouco o Mário Júnior vai... Assunto aqui, ó. Muito bom, né? Muita- O tempo... Mário Júnior é assim, Mário Júnior realmente é muito leve, né? Mário É um Júnior assunto, um ele sempre foi essa bate-papo leve. pessoa, extremamente leve, né? Extremamente espontâneo, leve, mesmo. Por isso que o assunto naturalmente percorre, a gente passaria aqui várias é. horas conversando com o Mário Júnior, mas obviamente nós temos um tempo a cumprir, tá certo? E a gente já é uma deixa para o segundo tempo, Pois é. o Mário Júnior para outros A assuntos, hora tá que ele certo? precisar, a gente Muito tá aqui. respeitoso, muito assim, Isso. muito bom. Daqui a pouco o bate-papo, Mário vai né? falar, então, onde é que as pessoas podem encontrá-lo, tá certo? Além do estádio do Arruda. Além do estádio do Arruda, além é do rede estádio do social. Arruda. Não, vai encontrar nas redes sociais, cara. E o livro, ele vai depois ficar disponível para venda online, acho que pela Amazon em breve, assim. Mas Certo. quem quiser baixar o livro, de novo, aqui Pronto, só diga faz do aí, jabá o de livro, novo. Isso. Ecos da ditadura militar no Brasil Profundo, ele pode ser baixado gratuitamente via PDF. É só colocar o título no Google, o primeiro link já direciona ao PDF. Semana que vem, Mário vai estar no programa lá na Rádio Comunidade FM Política na Mesa. A gente tá vendo o dia aí, possivelmente na quarta-feira da semana que vem. A gente- Mário vai estar com a gente para bater um papo sobre esse livro, tá certo? Vê só, a gente quer agradecer demais às empresas que colaboram com o Religados, o apoio, né? JM Kids, Decidida Moda Praia, Multiclin Saúde, Esquadra Imóveis e Mazé Transfer de Tecidos. Que Deus abençoe a vida de todos, né? Avisar que semana que vem o Religados está com o episódio com o pastor Oswaldo, viu? O pastor Oswaldo Júnior Ah, é mesmo. pastor Oswaldo, auxiliar da Primeira interessante, Igreja Vale da interessante. Bênção. Muito bom. E o tema da semana que vem eu diria que é bem polêmico, porque assim, são vários assuntos num episódio só. Nós vamos falar sobre ética cristã, então vamos falar algumas questões a ideia do seguinte: o cristão pode fazer isso, não pode aquilo, pode participar disso, não pode aquilo. Por exemplo, só para a gente já deixar essas interrogações, algumas delas que nós vamos fazer. Por exemplo, o cristão pode participar do São João, dançar forró publicamente? Vamos pensar sobre Será? isso. Sim, não, porque sim, porque não. Não é? Vamos perguntar a ele sobre o vinho, por exemplo, né? Será que o cristão pode tomar vinho? Não pode? Se sim, se não, por quê, quando? Enfim. O crente, a gente falou agora há pouco do Santa Cruz Futebol Clube, pensando em time de futebol. Tem algum problema do cristão torcer para o time? Sim, não, por quê? Tem algum problema do cristão ir para o estádio de futebol, assistir um jogo do seu time? Sim, não, por quê? Enfim, coisas desse tipo, desde o mais simples aos mais... A gente vai tentar fazer umas 7 ou 8 perguntas, que é o que o tempo vai dar aqui, de coisas que o cristão pode ou não pode fazer. Vamos perguntar ao pastor Oswaldo Júnior, que é extremamente gabaritado para isso, no próximo episódio. Meu querido Mário Júnior, então satisfação demais. Obrigado. Não, obrigado eu que mesmo agradeço. pela sua presença. Sempre acompanho o programa, assim, sempre que posso, estou sempre acompanhando e feliz demais de estar aqui. Assim, é um negócio que me deixa lisonjeado. Coisa boa. Conversar com os amigos aqui foi muito bom, muito bom. Uma E, aula, não foi sério? Foi uma aula e espero. total, hein? E outra hora que a gente puder vir também, conversar sobre qualquer outro tema, a gente aparece aqui e estamos aí. Muito bom, muito bom. Como é que as pessoas fazem para lhe encontrar nas redes sociais? Não, né? procura Mário Júnior, tal. Uma hora aparece lá em Instagram, essas coisas. Eu Mas tem um não... nomezinho específico, né? Não, eu boto assim, porque tem um Mário e-mail, Júnior. Falks, mas Falks. é porque eu precisava de um... Não é fakes, é falsos. Falks, F-A-W-K-E-S. Mas eu coloquei esse nome porque quando eu fui fazer um e-mail não tinha mais nick disponível. Eu peguei um nome qualquer assim e coloquei assim. Que eu me arrependo muito de ter colocado esse nome, que você vai fazer uma assinatura de algo, aí tem que ficar só letrando para as pessoas, porque é um nome em inglês, né? Mas quem quiser, a gente se acha aí por redes sociais, se acha aí na rua para conversar. Estamos nisso, vamos lá. E assim, gente, vê só, Mário Júnior nas redes sociais de Mário Júnior, tanto no Instagram quanto no Facebook. Estou dizendo sem exagero e não é missa de corpo presente, não. Mário Júnior é um dos camaradas que consegue, Célia, tem uns textos mais de várias áreas, da política também, da história da política, da religião, quando ele fala. Além do conteúdo em si, que é ímpar, minucioso e objetivo. Eu conheço poucas pessoas que têm essa objetividade, essa clareza e a profundidade quando você fala de história, de política e de religião. Eu acho que você... E coisa boa que é é ímpar Santa nesse- Cruzense, é né, Santa irmão Cruzense, Lúcio? nada, Porque né? é bom a gente colocar Justamente, isso, deixar isso. isso bem em evidência, Exatamente. que é Santa Cruzense. É. Nós temos pessoas como ele em Santa Isso. Cruz, uma pessoa que realmente, de livros, de conhecimento, Exatamente. de uma boa Precisa fala, ser valorizada cada um. precisa valorizar, a dia, gente né, precisa... Célia?
nós precisamos, você internauta, precisa ter esse conhecimento, quem ele faz parte da nossa cidade e tudo que ele tem deixado assim de conteúdo para a nossa cidade. Né? Isso e ainda é novo demais, 41. Pois 41 anos, tem um futuro. Novinho, não tem nem um cabelo muito branco futuro ainda, pela irmão frente. Bosco. Apesar do Santa Cruz fazer ele sofrer, mas Nada. ele continua. Não, é um sofrimento que a gente gosta, é um sofrimento da fé. É o sofrimento da fé. Valeu Muito aí bom, muito o nosso bom. querido Eduardo Brito na técnica. Um abraço pro grande Eduardo Brito. Então, semana que vem a gente tá junto. Sim, lembrando, não deixe então de se inscrever no canal. Dê seu like nessa transmissão, uma Suas live dessa tão boa, curtidas. você vai dar seu like, né? E, logicamente, compartilhe então essa transmissão desse bate-papo com o Mário Júnior e siga-nos no Instagram. Afinal de contas, de quarta até sábado teremos pelo menos um corte por dia das falas de Mário Júnior aqui, tá certo? Valeu a todos, até pra semana, obrigado, tchau!